Vamos, daqui a pouquinho. Dá um alô aí, João, só para ouvir sua voz, como é que tá? E aí, pessoal, boa noite. Vamos conversar um pouquinho, hein? Tá ouvindo aí, Domar? Agora chegou aqui. Oi, som. Ei, meu retorno tá um pouco baixo. Vou dar uma aumentada aqui, gente. Perfeito, a voz do João tá saindo perfeita aqui. Boa. Temos visita hoje no estúdio, daqui a pouco a galera vai dar um ok aqui. Deixa eu ver só como é que ficou o quadro. Eu acho que ficou filé. Tô vendo o João aqui, tá perfeito, gente. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com esse cara aqui, ó. Vocês estão vendo aqui na minha frente. Mas agora eu quero mandar um alô pros nossos parceiros, né? Mas antes que os caras vão embora, já que eles visitaram aqui, Domar veio buscar, tem que provar, né? O cara ganhou e veio buscar. Aparece aqui, Domar, só pra você... Mostra o seu prêmio aqui pra galera falar que não tem falcatrua aqui, né? Olha lá, cadê? Domar vai entrar no quadro aqui, ó. Aí, ó, já mostra aí. Veio buscar. Flamenguista. Se não fosse também não tinha ganho, né, Domar? Isso aí, garotinho. Olha, ó, Domar. Obrigado, cara, por você acompanhar. Ó. Tamo junto. Tamo junto, vou participar. Pode ficar à vontade aí, cara. Certinho. Lourenço também tá ali, Gabrielzinho. Gabrielzinho tá aqui toda hora, né, Gabriel? Gabrielzinho tá trabalhando do lado. Então vamos lá, gente, ó, eu quero já... Deixa eu baixar um pouco meu volume aqui, que eu tô sentindo um retorno. Aí, beleza, baixei. Agora tá melhor, né, gente? Desculpa aí. Gabrielzinho tá aqui também, tá ligado. E agora eu vou mandar um alô pros meus parceiros, né? Porque tudo é melhor com parceria, né? Sozinho ninguém faz nada, né, João? Com certeza, a história de São Pedro conta isso, O né? João, que é professor de história, vai falar com a gente. Sozinho ninguém faz nada. Faz, João? Positivo. Não, a história de São Pedro conta isso. Se não fosse o coletivo, não teríamos nada. Isso aí, ó. Quero mandar um alô pros parceiros. Antes de falar que o João tá ansioso. Tá ansioso, João? Nada, né? Pouquinho. Rapaz, o pessoal ficou, não, hoje eu vou ver até o final, quero ver o João e tal. Então, vamos falar com o João daqui a pouquinho. Já vai compartilhando aí, gente. Você que tá chegando agora, já vai compartilhando na live com todo mundo, que o papo vai ser bom. Você que é da região da Grande São Pedro aí, vai gostar bastante do papo. O cara que entende tudo de Grande São Pedro, entende tudo de história. Então, você não pode perder. E hoje tem sorteio, não é o mais importante, mas tem sorteio, né, Domar? Tem que ter. E gostou do jogo do Flamengo ontem, Domar? Boa, gostei. Bom, eu vi alguém falando aí que o Flamengo tomou pressão. Não vi não, né? Os caras são fogo. Vou mandar alô aqui. Eu vou começar mandando alô pros meus parceiros, que hoje eu tenho que falar com esse cara aqui, ó. Ótica Catarina. Alguém conhece a Ótica Catarina? Ela fica ali na Serafim Derense, é do meu amigo Marinho. Então vá lá, fala que você viu aqui no Resenharia Podcast, que você vai ter aquele super descontão, eu acho, né? Mas o cara é gente boa. Vou falar, ó, vi lá no Resenharia que estão fazendo umas promoções, tem óculos aí de grau, de óculos de sol, tem óculos nova linha importado que chegou aí, eu quero ver. Vai lá, compra e fala que eu vi aqui, que o Marinho vai fazer aquele belo descontinho pra você, beleza? Ó, nosso parceiro também, Gesso Decorar, isso daí, ó, entrou essa semana, entrou ontem. Gesso Decorado, meu amigo Aguinaldo, já entrou forte com a gente aqui, já vai fazer aquele sorteio, olha só, velho. O cara vai fazer um sorteio de R$900 em decoração de gesso. Tá precisando fazer um gesso lá na sua casa, Domar? Não, ainda não. Então, ó, vamos supor, você tem 2.000 de gesso lá, R$900 já é garantido pelo Gesso Decorar, que é parceiro. E se o cara tem menos de R$900, aí vai completar o serviço, beleza? Então, ó, só entrar lá no Google, lá botar Gesso Decorar, ou no Instagram, fala com o Aguinaldo lá que ele vai fazer um belo precinho pra você lá, um orçamento top, tá? Nosso parceiro Vix Piolira também, ó, pinturas e construções, fala com o Carequinha, que é parceiro desde o início, parceiraço desde o início aqui apoiando o projeto, né? Então, ó, fala com o Carequinha. Meu amigo Wanderson Bessa também, lá do Bessa Gás, que é parceirão desde o início. Começamos com dois aqui, ó, Bessa e Vix Piolira. E os outros estão vindo e estão vindo forte também, tá? Então, ó, obrigado aos parceiros aí. Tá precisando de gás? Acabou o gás, chega lá, fala com o Vandinho, ó, que ele vai fazer aquele descontaço. E se você buscar lá no depósito, tem mais desconto ainda. Ó, fala que viu aqui no Resenharia e vai buscar no depósito. Vai sair quase de graça. Então, ó, Espetinho do Bolinho tá falando com você agora, do cara, Rafael, meu parceiro Bolinho. Quarta-feira tem sorteio de jantinha do Bolinho aqui, hein? Quarta-feira é dia de sorteio de jantinha. É o combo, né? Às vezes a gente faz separado, a jantinha para mais pessoas ganhar, a jantinha e o pão com carne. Se o cara é casado, a jantinha dá para dois ali, o pão com carne é para um só. E vamos que vamos, ó, meu parceiro também, hoje tem sorteio desse cara, ó. Açaí do Cristiano, melhor açaí da região, top, top, top. Digita lá no seu Instagram, Açaí do Cristiano.
E o bom é que você ganhar o açaí do Cristiano, você é só ligar e ele chega em casa, é delivery, ele entrega na sua porta, entendeu? Você não precisa ficar preocupado. Ganhou aqui, vai entregar na sua porta. Açaí do Cristiano, o melhor da região. E tem lanche também, tá? Então se liga aí que o cara é brabo demais. Kate Duda Modas, tudo em moda. Tá aqui, ó. É muita coisa, ó. Kate Duda Modas, ó. Tudo em moda masculina, feminina, plus size, infantil, juvenil, infanto juvenil, recém-nascido, cama, mesa, banho, peças íntimas, enfim. Vai lá na Kate Duda Modas, fala que viu aqui também, que você vai ganhar aquele super descontaço, tá? E meu parceiro, ó, Tec GB, esse daí é brabo, hein? Tec GB tá chegando hoje aqui na tela, mas já tá aqui um tempão, né? Trabalha aqui do lado, aqui, ó, tudo em vendas online, então estamos numa parceria massa aí. E ó, celularzinho deu problema, tá com dificuldade, tá com alguma situação ruim no seu celular, a tela não tá vindo direito, o touch ali, bateria, tá descarregando rápido, fala com Tec GB, é só entrar no Instagram do Tec GB, que ou liga pro manda no direct aqui do Resenharia também, que a gente passa todos os contatos, beleza? Tec GB, a sua melhor solução em celulares, hein? Não perde, não joga seu celularzinho fora, pode estar ali, vou jogar fora, quero comprar outro. Manda pro Tec GB primeiro, para você fazer uma experiência, beleza? Eu acho que eu não esqueci de ninguém, hein? Não pode esquecer dos parceiros não, João. Eu acho que eu não esqueci de ninguém. Já falei do Vicks Piuleira, já falei do Bessa. Ah tá, meu parceiro Manutec. Aí é manutenção de varanda, tá? Que tem aquela varanda de cortina de vidro ali, ó. Tudo em manutenção. Falo com meu parceiro Patrick da Manutec Vidros, tá? Então, MD Barbeiro. Aí, MD é do meu parceiro Wagner. Quer dar uma régua? Vai lá no Wagner e pode cortar de graça também se quiser, tá? Ah, tô sem dinheiro. Fala com os meninos que estão aprendendo lá fazendo curso, que já são fera também. E vai fazer aquele corte maneiro pra você, aquele disfarçado e tal. Vai ficar top, tá? E vamos que vamos, já são 8h15, 8 horas e 15 minutos. Essa eu não posso esquecer não, porque tá aqui, ó. Todo dia tem sorteio dessa menina. Fabiana, da Essência Perfumaria, ali na Felicidade Corrêa dos Santos, perto da Cipolate ali, ó. Tudo de cosmético. O que mais tem lá? Ela tem perfumaria, tudo que você pensar. Shampoo, creme de pele, enfim, vai lá na Essência Perfumaria. E quarta-feira ou quinta, não sei, tem muita coisa para sortear. Hoje tem açaí, quarta-feira tem jantinha do bolinho. Na quinta-feira vamos ver se a gente sorteia um água de banho lá da Fabiana. Eu vou falir esse parceiro meu, todo dia eu tô sorteando tudo. Lá na Fabiana, aquela água de banho, eu vou sortear na quinta-feira. Então fica ligado aí, você que está acompanhando o Resenharia. Água de banho, quinta-feira. Então vamos que vamos conversar com esse cara aqui. Deixa eu pegar minha água aqui, porque eu tô falando demais, hein? Deixa eu botar água pro meu parceiro aqui também. É bom que não tá gelado, hein, João? Senão a garganta vai embora, né? Dá uma boa noite pro pessoal aí, João, já pra se apresentar. Quem não te conhece ainda, eu acho que pouca gente não te conhece. E aí, pessoal, eu sou o professor João Bispo, sou morador aqui da região da Grande São Pedro há 47 anos. É muito tempo. Realmente cria daqui de São Pedro. E viemos hoje aí bater um papo com o nosso amigo Gil Portugal, falar um pouco sobre a história de São Pedro, algumas curiosidades, algumas coisas que a gente não conhece, né? Se alguém tiver alguma lenda, alguma informação, faça parceria aí com o canal, né? Participe com a gente aí e vai mandando pra gente poder aprender um pouquinho mais também, tá bom? Um abraço a todos. Valeu, Domar, até mais, meu irmão. Obrigado, cara. Acompanha aí, hein? Já tá comentando aqui também, Domar. Antes da gente começar com as perguntas pro meu parceiro João Bispo aqui, ó, tem muita gente aqui, ó, ligado, ó. Vou falar o nome dessa galera rapidinho aqui, porque esse pessoal gosta, nossa, é muita gente. O pessoal gosta de ouvir, né? Ó, o Gabriel Dutra, não vou nem falar que já tá aqui, ó. Souza, Ana Ju, Domar Luiz, tá todo mundo ligado aqui, ó. Jean Cláudio é liderança aqui ó, já ia falar de resistência, de Santo André. Tá ligado aqui com a gente também. Quem mais? Não posso errar aqui não, hein? Quem mais tá por aqui? Ó, a Souza Ana Ju tá dando boa noite aqui. Boa noite, Ana Ju. Boa noite, gente. Jean Cláudio, esse é o melhor professor de história que eu já tive no ELS, ó. Obrigado, meu querido. Já começou puxando o saco, hein? Já começou bem, puxou o saco, hein, Jean? Você não precisa mais não, você já passou, né? Já saiu, já subiu da escola já. Ah, para. E puxava muito seu saco na época?
Não, na época de aluno não. Pra ganhar nota? Ganhar notinha? Não. Esses meninos não precisavam disso não. Bons. Era bom? Molecada boa. É porque a puxada aqui que ele deu aqui agora. Boa noite, Jean. Se alguém tiver uma lembrança da aula dele, ó, estão falando aqui, Ana Ju. Souza Ana Ju. Maria Luísa Inácio Barbosa tá por aqui também. Ó, tá em Olha, Souza Ana Ju tá em São Paulo. Que legal. Assim. André Dias entrou aqui também. Professor, não tem vergonha. Professor não tem vergonha, Dinho. Ó. Falando que professor não tem vergonha, não. Professor. Nem pode. Nem pode. Professor tem que ser, né? Tem que ser despachado. Gabriel Dutra é o cara. Ué, sorteio? Alguém me explica? Fica por aí que você já vai saber, hein? Sorteio daqui a pouquinho. De Angeli tá aí, obrigado, De Angeli, boa noite. Compartilha para leque da sala de aula. Já compartilha para leque da sala de aula. Não entendi muito não, mas tá bom, Gabriel. Todo mundo reunido no podcast. Vamos que vamos. Bolinho, ó. Souza Ana Ju, Bolinho é massa. Então, ó, já estão elogiando o Bolinho também aqui porque eu falei dele, hein? G-Cross Tatu, vamos combinar, você tem que vir aqui, hein? Jean, quero ganhar esse açaí, Jean tá ligado. Eu, Gui, Guilherme, sortudo. Williams Neves vai estar comigo aqui. Quinta-feira, hein? Não perde, o cara é resenha. Vamos bater um papo legal aqui. Ativa a régua. Fábio Albino tá por aqui também. Francisco Barros da Silva. Domar já quer o açaí. Fabinho tá falando só relíquia. E vamos que vamos, é muito comentário. Agora eu quero falar desse cara aqui. João Bispo, como é que é o seu nome todo, João Bispo? João Francisco Bispo de Castro Júnior. Nossa, é quase igual o nome de Dom Pedro, né? Nome presidente, minha mãe dizia. É grande, né? Também é o tamanho do cara. Tem que ter um nome grande. Adequado, né? Se fosse Juninho, seu nome, não ia dar. Na verdade, quando eu fazia o ensino médio lá no Instituto de Educação, tinha umas colegas que me chamavam de Juninho. Ué, né? Seu pai era Francisco também? Francisco. Tá, mas Ju não. Mas ninguém nunca me chamou de Juninho, não. Só as duas amigas lá no Instituto que costumavam chamar. Você já falou, mas vou perguntar, quanto tempo de São Pedro mesmo? Eu moro em São Pedro há 47 anos. Minha mãe chegou para São Pedro em 30 de março de 77. 70? O que tinha aqui no São Pedro nessa época? Mangue. Só mangue. Só mangue? E algumas pessoas que estavam chegando também para ocupação, né? Tanto que ali onde eu moro ali nunca foi mangue, a Rua da Faesa ali no morro ali. Pedra. Né? E nós sempre tivemos ali, né, morando naquele lugar. Tá. Só nos cortando, tava esquecendo que passou aqui, eu passei o olho e já vi, ó. Senão ele me mata. Meu parceiro, André, instrutor, gente. O cara tá bombando aí, ó. O melhor instrutor de todos aí. 99% de aprovação. Porque esse 1% aí depende do aluno também, né? Não, depois eu vou contar a história do André. Meu filho tirou habilitação com o André. Foi? Vou contar a história depois. História boa? Boa. Então, ele vai gostar de ouvir. Então, André, se liga aí, ó. Quem tem o contato do André, já manda lá pra ele que vai. João Bispo vai falar dele aqui hoje, ó. Quer tirar sua habilitação? Primeira habilitação, tem promoção, tá em promoção, 1.300 alguma coisa, A e B. Sim. Tá muito barato. Fala com o André, que é 99% de aprovação, tá? 1% depende só de você, beleza? Meu parceiro André, que tá com a gente aí também dando aquela força, parceiraço do nosso podcast. Mas enfim, aí, como é que foi? Como é que aconteceu? Sua mãe veio parar aqui? Como foi? Assim, vocês moravam onde antes? Você era criança, né? Sim, eu vim para São Pedro, eu tinha 4 anos de idade. Né? Minha mãe morava na Ilha do Príncipe, né? Eu sou nascido na Ilha do Príncipe e morávamos de aluguel, né? Igual a 99% das pessoas que vieram para a ocupação de São Pedro não tinham um local próprio para morar. Né? Nós não tínhamos um local próprio para morar, morávamos de aluguel. E era aquele sufoco, né? Minha mãe resolveu vir e pronto. Arrumou um espaço e hoje nós temos nossa casa própria. Vocês chegaram como... invadiram um terreno, ou teve que comprar? Na época tinha muito negócio de trocar em som. Não, é um período da ocupação. No início ninguém trocava não, no início era só mesmo para moradia. Depois começou aquele latifúndio, né? Que a gente conta um pouco da história desse latifúndio, da exposição que a gente faz de São Pedro, onde começaram a aparecer as pessoas querendo comprar, né? As pessoas começaram a vender e ir para outras ocupações, que mais da frente eu vou estar falando um pouquinho também. Mas nós viemos para morar, porque nós queríamos ter o nosso espaço para morar. E como é que chegava até onde você morava ali? Você falou que não, é mais no alto ali, na Faesa ali.
Mas pra chegar lá, como é que vocês passavam? Já tinha passarela? Tinha alguma coisa nessa época? Não, a gente vinha muitas vezes por dentro da Faesa. Ah, por cima então. Nós descíamos lá em cima, porque se a maré estivesse alta, ela cobria até, né, as passarelas. Né? Aí vocês escolheram ali por causa disso, por causa da Sim, parte da pedra era um alta. espaço mais fácil de morar ali, onde nós moramos, ali na Faesa, na rua da Faesa, é terra, não é pedra. Engraçado, ali é tudo terra. E pra gente chegar ali, a gente passava por trás, por dentro da Faesa, a gente não passava por baixo, quando a maré estava cheia, porque tapava até as passarelas, era muita água. Se você observar ali, São Pedro I, ele é abaixo do nível da pista. Uhum. Né? Então, É verdade, tanto na quando a maré enchia, Serafim passa, a Roda-Feira é sim, descida. Todas as ruas, sim. na verdade, são descidas, né? Todas. Pra dentro do bairro. E o interessante é que não alaga, né? não alaga. De certo tempo pra cá não alaga, né? Tivemos um período que passavam uns apertos ali. Mas depois de uma melhoria na rede de manutenção ali, melhorou bastante. A rua que eu falo, a rua da beira-mar e da pracinha, às vezes quando a maré tá muito cheia, onde que era a antiga delegacia ali, chega uma ali é inevitável. Eu tô falando na antiga delegacia, mas tem gente que nem sabe, né? Que ali é a Que delegacia. onde é o posto a da guarda, administração, né? o posto da guarda. Ali era a antiga delegacia. Sim. Ali eu já vi uns negócios ali. Eu já vi uns negócios ali quando era moleque, estranho, tá? O pessoal ficava ali no. Tipo um paredãozinho ali, né? E tinha uns negócios muito legais ali. Tinha uma marcada, né? Tinha. Você já viu? Pesado, já. Meu Deus do céu, eu era criança não também. Não passei não, mas Né? descemos. Que coisa. Quem é da época aí lembra, tá? Tem uns que estão aqui na live também que acho que já tomaram uns ali. Já foi pra aquele paredão. Com certeza. O William é moleque novo, né? O William é novo. Não, o William é novo não, tá? O William é novo. Não, o William tem 40 já. Não, que o Ivan, irmão dele, é mais velho, né? Não, o William não, ele pode não ter tomado uns lá porque ele era criança. Ele deve ter o quê? Deve ter uns 6, 7 anos. Por aí, o William é mas quem já tinha uns 16, 15 anos já tomaram. Família boa, família fundadora ali de Santo Luís. Família do William, a pessoa ali, o pai dele, a mãe dele, pessoas fortes, pessoas boas. O William vai estar aqui quinta-feira, contando um pouco da história da história lá de cima também, né? Já complementando a história de São Pedro. O João vai desbravar um pouco. E ele é líder lá em cima agora. Tá lascado, tá? Se não trabalhar, o que acontece? A comunidade tira. Tira, né? A comunidade tira, tem que trabalhar. Mas o William é moleque de trabalho. Trabalha? Moleque bom. Não, nós vamos conversar com ele aqui. Nós vamos conversar com ele aqui quinta-feira. Vamos que vamos, boa noite. William, se você furar comigo, eu vou em cima, vou te buscar em cima, eu e o João. Mas eu e o João Bispo aí descer com você nas costas. E comer aquela muqueca que ele fez. Um dia desse ele fez uma muqueca lá. Ele não faz, não é mentira. Encenação? É encenação. É os videozinhos que ele fica fazendo? Ô, William, sacanagem, William. É encenação, pai. Jogando um negocinho assim, aí ele corta o vídeo, a mulher dele vai termina de fazer, depois ele volta de novo com o negócio já pronto. Isso é um mentiroso, pai. Só presta mesmo pra mexer com a comunidade e tal, mas cozinha. Rapaz, eu sei umas histórias de William que eu vou te falar, hein? Não pode nem falar aqui no dia que ele vier, senão dá ruim pra ele. Dá ruim em casa, tá? Rapaz, tinha mangue e caranguejo. Olha, a menina tá comentando mesmo, hein? A Souza Anaju. Mangue, muita gente sobrevivia disso também, ó. Cata de caranguejo. Muito bem. William, quinta-feira, o William falando, quinta-feira estaremos aí. Vamos ver, William, vamos ver. Guardando aí, William, vou assistir você, hein? Hein, João, esse pessoal que vendia os... Não era nem lote, né? Vendia mangue, né? Era mangue, vendia pedaço mangue ali mesmo. Essa galera era da onde? Eles chegaram... Era tipo uma profissão, isso daí? Na verdade, tinha pessoas que... Em São Pedro ali, no início da ocupação, foi muito delimitado, foi muito organizado. Não costumava a pessoa ter 3, 4 lotes. A pessoa tinha um e a gente vai perceber que as pessoas tradicionais que moram ali, todas elas tinham o seu lote. A partir da década de 80 ali, início de 80, quando começa já todos a ter, aí começa a se vender, né? Então outras pessoas vieram para São Pedro III, ocuparam São Pedro III, venderam lá, os filhos já viram, então fazendo isso. E muitas pessoas foram fazendo especulação mesmo, né? Comprando já prevendo que iria melhorar. Iria melhorar. Mas na época do mangue não, na época do mangue é muito difícil, né? A galera olhava assim, apesar que São Pedro não ficou tanto tempo
né, no manguezal ali com a ocupação. Veio o aterro do lixo, depois vem o aterro das dragas. Mas eu queria, Odin, que você me deixasse fazer só um recorte aqui. Pode, ficar à vontade. Que eu acho interessante, porque a gente falar da Grande São Pedro, a gente não pode deixar de falar da Ilha das Caeiras. Nossa. E a Ilha das Caeiras, o Jean tá aí, outros alunos meus que estiverem aí, né, se eles puxarem a memória vão lembrar que quando eu falava da Ilha das Caeiras, eu não falava da Ilha das Caeiras, aonde a gente vê hoje somente, né, a produção de marisco, o polo gastronômico. A Ilha das Caeiras ela teve uma importância grande para o desenvolvimento do estado do Espírito Santo. Uhum. Né? E pessoas importantes passaram por aqui. Lá no período do nosso amigo Vasco Fernando Coutinho, nosso primeiro donatário do Espírito Santo, ele vai fazer um passeio por ali e uma das falas dele é o seguinte, que ele não tinha presenciado paisagem mais bela do que a do Lameirão. Nossa. Né? Isso lá no século XVI. Uhum. Depois, Dom Pedro II, nas viagens de Dom Pedro II, livro do escritor Levi Rocha, né, as viagens de Dom Pedro II no Espírito Santo, Dom Pedro II vai vir do convento da Penha, fazer uma passagem ali pela orla da Baía de Vitória e chegar na Ilha das Caeiras. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, lá na página 122... Fala o nome do livro para a galera lembrar aí. É o livro Viagem de Dom Pedro II ao Espírito Santo, do escritor Levi Rocha. Né? Então é um livro interessante. Conta todos esses detalhes aí. Conta todos esses detalhes. Os locais que ele passou. Diz bem claro aqui, ó, lá na página 122. Só fazer essa leitura para a galera ver aqui. O vapor atravessou em pouco tempo o estuário do Lameirão até a Ilha das Caeiras. Isso lá no século 1859, século XIX. Para a gente ver a importância que teve a Ilha das Caeiras para o desenvolvimento do Espírito Santo. E outra passagem que é interessante, nesse mesmo período aí, que Dom Pedro desce na Ilha das Caeiras para poder pegar um barco e subir e ir para Santa Leopoldina, que se tornou nesse período um dos polos econômicos do estado do Espírito Santo. Porque para lá foram levados os imigrantes italianos, né, luxemburguenses, outros da Europa ali, para poder desenvolver a agricultura, o café, plantio naquela região de Santa Leopoldina, que ninguém queria ir para lá. Por quê? Por causa do clima? Não, por causa do relevo mesmo, né? Montanhoso, né? Montanhosa, não tinha como de repente chegar, fácil acesso. Então o que eles vão fazer? Eles vão dividir, vai ser até uma política de desenvolvimento que vão levar para lá. Eles vão dividir terrenos e vão doar. Igual eles fizeram, né? Na lei da... Só que ali não fazer a mesma coisa que fizeram a lei sem terra. O negro não vai ter direito. É algo que marca muito. Então, Santa Leopoldina, onde nós temos quilombo, o negro não tinha direito às terras, como em todo o Brasil. Né? Não tinha chegado ainda a abolição, e eles vão fazer isso. Então, vão levar para lá os europeus, já pensando na possível, né, abolição da escravatura. Então, eles precisavam de pessoas para trabalhar e levar esses imigrantes para lá. Só que os imigrantes foram para lá recebendo terras, recebendo recursos para poder se manter. Aí o que tem a ver essa parte com a Grande São Pedro? É que nós vamos ter a Ilha das Caeiras como ponto de descida de Santa Leopoldina, parada ali na ilha, e mercadoria levada para o Porto de Vitória. Porque imagine como que era o transporte do café, dessa produção toda. Se Dom Pedro II foi pelo Rio Santa Maria, isso quer dizer que as estradas lá não funcionavam, né? Ou de repente nem tinham. Né? E é legal que aqui nessa passagem fala bem assim, eles descem na Ilha das Caeiras, próximo ao Porto Pequeno das Pedras. Que eu conversando uma vez com uma pessoa, descobriu onde era esse ponto. Ela falou para mim que possivelmente seria um pouquinho depois do pier, que ali tinha uma pedra grande
que tinha capacidade. Próximo da casa de Marcelo, né, da Jô, né, depois da igreja católica ali, que era uma pedra grande que era fundo, era mais fundo, né? De repente um pouquinho mais para frente e logo do outro lado tem o Canal dos Escravos, que vai chegar na boca do rio Santa Maria. E o rio Santa Maria que vai dar acesso lá. Então a gente vai perceber que eles vão fazer isso com muita frequência. Então, Ilha das Caeiras era um ponto crucial. Então as pessoas que vinham na ilha de Santa Leopoldina paravam na Ilha das Caeiras, tanto homens quanto mulheres, para fazer o comércio, se encantava, se apaixonava ali um pelo outro e acabavam ficando. Tanto que nós temos famílias na Ilha das Caeiras ali, como em São Pedro, que são descendentes de quilombolas, vindo lá de Santa Leopoldina. Nossa. E um tempo atrás, né, retornaram para lá, o quilombo lá de Mangaraí. O nosso amigo Neném, que jogava futebol com a gente, Messias, né, Eliette, que foi uma das lideranças grandes da ocupação de São Pedro, o seu Noemi, que era dono de uma merceariazinha ali em frente à Igreja Católica de São Pedro I, Manelão, né, que tem a casa dele ali ainda em frente, o franguinho da ilha, né? Então essas pessoas retornaram para lá, porque eles são descendentes de quilombolas, eles voltaram para morar no quilombo, eles têm essa descendência. E na Ilha das Caeiras ali são a maioria barretos ali, né? Então a gente vai perceber que essa influência do negro escravo de Santa Leopoldina, como de São José de Queimados, lá em Carapina, é muito influente ali na Ilha das Caeiras. A gente tem muito isso aí. Por isso que quando eu vou falar de São Pedro, eu gosto de fazer esse recorte, porque a ilha tem muita coisa que liga, né, ao movimento quilombola. Às vezes o próprio morador não sabe dessa história, né? De como foi. Trata assim eu estava conversando com o João Grilo essa semana. João Grilo. Né? A gente explora pouco nossa história, nosso turismo. Fala a gente porque a gente mesmo, sim, assim, sim. Não tem como. A gente às vezes esquece na correria, trabalho e tal. A gente fala muito, o negócio falou muito em pesca, a gente fala muito em festival de torta, a gente fala muito, mas esquece da verdadeira história, da tradição mesmo, que deveria. Sim. A gente estava fazendo uma pesquisa essa semana, você até me ajudou bastante, sobre eventos na comunidade, sim, né? E também sobre manifestações culturais. Culturais, isso. Quase ninguém lembra. Ou porque não lembra mesmo, ou porque não existe. Sim. Tantas manifestações culturais, entendeu? Se você puxar a história, se você fazer igual alguns estados que temos no Brasil aí, que eles realmente vivenciam a história, vira tradição mesmo na cidade, de família mesmo, vira tradição. Aqui no nosso estado a gente tem esse estouro de Santa Leopoldina, tem mais uma cidadezinha dos Pomeranos, Santa Maria, Santa Teresa, aquela região ali que eles Itaúna, que mantém vivo muito ainda a tradição deles, o forró. Isso aí, né? A gente divide. A Ilha das Caeiras é muito rica, João, muito rica. São Pedro também. Sim. Que já foi chamado de quê mesmo? Lugar de toda a pobreza. Você concorda com isso? Rapaz, não. Mas até hoje a gente ainda ouve. Ainda ouve, né? Muitas vezes a gente ouve. E muitas vezes a gente ouve do próprio morador, né? Que acha que não houve desenvolvimento. E houve. Né? Quem chegou em São Pedro na época da ocupação do Manguezal, não chegou porque quis, não. Ninguém quer morar no... Ninguém quer morar no morro, ninguém quer morar no mangue, ninguém quer morar no lixo. Ninguém quer. Mas era necessidade. Era a opção que tinha, né? Era necessidade, era aquela ali. Tinha. Mas por quê? Nessa época, meados da década de 70... houve um bom desenvolvimento industrial aqui na Grande Vitória, que as empresas começaram a crescer e as pessoas vieram do interior de buscar um trabalho. Só que não tinha trabalho para todo mundo. Então aí a galera que não se empregou, que não arrumou emprego, teve que, além de desempregado, sem moradia. Como é que ia voltar para o interior? Aí foram essas pessoas que vieram ocupar São Pedro, como outros locais também. Né? Nós temos Maria Ortiz também, que foi um local de manguezal ocupado, né? Então nós vamos ter essas pessoas vindo para cá para tentar um espaço de moradia. E é o que a gente vai perceber, que todos vêm para cá. E é importante te lembrar que quando eu falei da coletividade no início aqui, que você me perguntou, os parceiros são importantes.
no início da ocupação de São Pedro, todos eram pelo coletivo. Depois nós vamos falar mais disso, tá? Mas pode explanar, pode, né, continuar Então, o seu... todos eram pelo coletivo. Então, a ideia de São Pedro, principalmente começando por São Pedro I, na organização, se manteve muito grande. Então, as pessoas já tinham os terrenos delimitados, tinham um espaço da rua. Você vai perceber que a nossa região ali, onde foi organizado pela comunidade, As ruas são mais largas. a gente tem uma rua mais larga, a gente tem pouquíssimos becos, Pouquíssimos becos. né? Mas aonde a ocupação, depois se a gente for perceber que veio a organização pela própria prefeitura, nós vamos perceber que os becos são mais do que as ruas. Um exemplo, Santo André. Prevaleceram, né? Muito beco. Já percebeu como é que as ruas de Santo São André Pedro são 3 tem estreitas? bastante também, São José tem bastante beco Estreitas. também. Foi aonde nós tivemos a presença mais efetiva da prefeitura nessa organização. Que era Isso para aí ser o acabou. contrário, né? Que era para ser o contrário. A presença do poder público era para ser mais organizado. Mas só que tem uma diferença. Lá, por exemplo, em São Pedro I mesmo, como Resistência também, a gente não tem tantos becos. Se você parar para observar, Nova Palestina... Tem algumas travessas, né? Mas que passa carro. Você vê Nova Palestina ali, como é que as ruas de Nova Palestina são largas? Então, ali nós tivemos a comunidade organizando. Então, a galera sentava... Foi um dos últimos lugares a ser urbanizado. Urbanizado, né? urbanizado. Nova Palestina. Foi no final da década de 80 a urbanização da Nova Palestina. Já prevendo a vinda do Papa João Paulo II, né? Então já aquilo ali. Então você vai perceber que houve a comunidade ali em São Pedro I, até uma pesquisa que nós fizemos agora em 2018, para realizar um projeto que eu vou te mostrar daqui a pouco, as pessoas sentavam para organizar. Né? Nós temos ruas lá em São Pedro que levam o nome disso. Olha, nós temos Rua do Acordo. A Rua do Acordo por que Rua do Acordo? Porque as pessoas entraram num consenso de que precisavam fazer determinada coisa, alargar, diminuir o seu terreno, organizar, para que futuramente pudesse ter passagem. Rua do Acordo é aquela que fica entre a farmácia Mateus ali. Isso, vai sair lá no Flá. Ah, tá, aquela ruazinha que né? Aquela rua que é uma rua larga. Né? Então, e agora é mão única, né? É mão única ali, vindo do Flá para a rodovia. Então a gente vai perceber que esses acordos foram feitos. Então a comunidade sentava. Eu gosto muito de lembrar uma fala do Rui, que ele falava assim, algumas pessoas falavam, para que tem a rua tão larga? Ele falava, porque daqui a alguns anos nós vamos ter carros aqui. Mas nós temos a parafita, né? Nós temos a passarela. Depois você vai falar quem é Rui, Mas que é daqui, importante. Rui e a Graça Andreata. Daqui a tantos anos nós teremos carros. E olha hoje às vezes você não consegue passar de tanto carro que tem na nossa região. Imagina se nós não tivéssemos feito isso. Ele é visionário, hein? Depois você vai falar um pouco dele. Só dar um, a galera tá mandando alô pra você aqui, ó. Jefinho entrou aqui também. Jefinho, meu parceiro, lá da Ilha das Caeiras, ó. Ponto certo, calçados, né? Andréia. Ela tá falando aqui, ó, foi em 80 que eu cheguei. A mãe do Siri, né? Tá em Portugal ela foi tá passear. Lá, foi passear. Buscar Agostinho, porque o Agostinho tentou fugir para lá, mas ela foi buscar. Ela tá aqui, ó. Quem mais, ó? João, o William tá falando, vocês vão fazer a muqueca. Mentiroso, nem ele que faz. Vai mandar você fazer. E depois, ó, Márcio da Vitória Silva. Márcio da Vitória Silva é o pastor, eu quero ele aqui. Já chamei umas. Aqui, né? Acho que eu cheguei a mandar um direct pra ele, não sei. É tanta gente que eu não lembro, cara. Mas ele é um cara que eu quero aqui. Quero bater um papo com ele aqui. Irmão da minha amiga Simone. Quinta-feira. Tá, o William tá falando mais coisa aqui, ó. Eu tinha visto o comentário dele aqui. Falou que, ó, é só elogio. O João é enciclopédia. Se deixar. Obrigado, ele. Falou que você fala 3 horas aqui da história história do bairro, história do estado, história do Brasil. Olha lá, ó, passou aqui na Ilha das Caeiras. Jefinho tá falando. Quem passou na Ilha das Caeiras, Jefinho? Eu dou graças a Deus que João Bispo ensinou mais do que a. Quê? Completa, Jean. Eu dou graças a Deus que João Bispo ensinou mais do que é. História. É muita coisa, João. Ó. Tá, mais do que história. Tá, agora completou, obrigado. Aprendendo mais com ele aqui. João, o pessoal é bom, João. Falei. Ele tá aprendendo mais com você aqui do que com o próprio professor na aula. Rapaz, o cara é bom, hein? Mas presta atenção no professor lá, né? Tem que prestar também. Tem que prestar atenção. Hein?
Aqui nós estamos à vontade. Tá explanando. Na sala de aula é complicado. João, na sala de aula também é complicado, né? Muita gente, muito aluno falando ao mesmo tempo, você tentando explicar, jogando bolinha e outro tá com o celular, entendeu? Na sua aula acho que não tem tanto, porque você é grande. Eu sou meio enjoado. E você vai lembrar que eu sou meio enjoadinho. Então, não tem como o moleque tá lá com não, eu sou meio pessoa 2 metros e o cara tá lá brincando com o celular. Não é nem louco. Olha lá, o William falando, João pode ficar dando aula umas 3 horas. Fê Confecções, tá lá também, Fabiana, lá em Viana. Fábio Albino, ó, hoje São Pedro não é mais um bairro, é uma cidade. Verdade, Fábio. Fabiola Modas também tá aqui ligado, tá todo mundo ligado aqui. Depois nós vamos falar de Rui, tá? Sim, você citou o nome dele aí rapidamente, mas tem muita gente que chegou no bairro há pouco tempo, ou, né, não vai lembrar. Você sabe onde tá a Graça? Sim. Eu tenho contato com a Graça, a gente conversa frequentemente, quase toda depois semana. vai falar como é que tá. Na época, você falou questão de rua, que Rui falava que queria rua larga, e o povo perguntava pra quê e tal. Eu até citei, ele era um visionário. Né? Porque não era qualquer pessoa que imaginar que São Pedro ia virar o que virou, né? Sim. Não era, na época, hoje a gente fala, mas lógico que ia virar isso daqui, mas não era a realidade. Você que chegou dentro do Mangue, pra você olhar e falar, pô, vai ter rua aqui um dia. Não, você não vai pensar. Você que viveu essa época, o que você acha que o pessoal pensava? Assim, que a prefeitura ia vir, tirar todo mundo, levar para um outro lugar, que aqui ia continuar sendo Mangue. Eles iam fazendo as casas sem aquela confiança. Sem aquela confiança. Porque na verdade houve isso, né? Vão fazer, mas... Houveram isso, por exemplo, Resistência mesmo, houve esse processo de derrubar as casas. Em São Pedro também houve isso. Derrubava-se de manhã, no outro dia estava também. Até que chegou um determinado momento, dia 4 de setembro. Eles não estavam aguentando mais. Aí foi mais ou menos de março a setembro. Essa incógnita, né? Esse medo de você estar com o seu barracão, porque você não saía dali. Era medo da prefeitura derrubar e medo. Nós estávamos no período da ditadura militar. Tudo bem que no final da ditadura, mas, né, ainda ela estava encroada ali. Ainda havia uma violência, ainda havia uma coisa mais forte. Mas a pessoa tinha medo de sair, ir para outro lugar e perder seu barraco. Tanto com a prefeitura derrubando, como com outras pessoas ocupando. Porque tinha muito isso. Se você não estivesse dentro ali, pessoas chegavam e tomavam. Você ia provar o que era seu? Não tinha documento? Não tinha documento, não tinha nada. Então você tinha que permanecer ali. Eu lembro da luta da minha mãe, que meu pai não queria vir para cá, para São Pedro, que a minha mãe falava assim, não, eu vou dormir aqui. Minha mãe ficava lá dormindo. Aí o seu pai ficava lá? Meu pai ficava lá na Ilha do Príncipe, tomando as cachaças. Aí sua mãe vinha e ficava dentro. Minha mãe ficava ali, porque sozinha. Se sair sozinha, se saísse, e outras mulheres também, por isso que é importante te marcar. São Pedro tem esse desenvolvimento, a gente agradece as mulheres. As mulheres que nós fomos olhar são as maiores lideranças que nós tivemos na construção de São Pedro, de todos os tempos. O que dói muito hoje, que hoje nós temos a maioria dos nossos líderes comunitários, presidentes de comunidades, homem. Como também temos nas nossas câmaras municipais, nossas 2 vereadoras federais. Né? Agora nós temos uma, né? Que a Camila virou deputada. É verdade. Bem lembrado. Então a gente tem muito isso aí. Minha mãe é um exemplo para mim, porque ela ficava ali, ela persistiu. Né? Meu pai chegou a dar um pedaço do nosso terreno para um amigo dele, para forçar minha mãe a voltar para a Ilha do Príncipe. Vai voltar para o aluguel? Complicado, né? É melhor ficar e tentar garantir, sem mesmo sem certeza. Deu uma surra nele e ficou. Né? Deu uma surra nele e ficou, não vou. E graças a Deus que ela não foi. Né? Então, como a minha mãe, muitas mães ali em São Pedro também fizeram isso. Nossa, cara, é muita coisa que eu tenho que te perguntar, que a galera quer saber. Só que, tipo assim, cada frase que você fala, já vem mais coisas para eu te perguntar. Então, eu tô me controlando para não quebrar a sequência. Ó, tem um cara, o Lucas Rodrigues Barreto, né? Ele falou, cara, ele é formado em história também, né? Acho que, se não me engano, ele tá fazendo mestrado no IF, alguma coisa assim. Ele gosta muito de história, né? Política também, história, política. Ele falou, cara, esse eu quero ver. Eu não tô vendo ele por aqui ainda não. Se ele ver isso depois, ele vai ver que a gente mandou uma alusão para ele. Lucas Barreto, Lucas Barreto. Ele é de São Mateus, ele é. São Mateus, Colatina. Ele é de
Agora, eu sou apaixonado por São Mateus. Ele é daquela área lá, São Mateus. Acho que é Colatina que ele é. Colatina. Meus familiares são de Colatina. Aí ele veio pra cá estudar e tá aí, gostou daqui e ficou, né? O Lucas Barreto, gente boa demais. Então, cara, então vamos quebrar um pouco o protocolo. Você falou você tocou em Rui, eu quero que você fale um pouco de Rui e Graça. Você falou de... O que mais que você falou? Que eu já perdi o gancho. Vamos na sequência que eu vou lembrar. Tá. São Pedro hoje, naquela época, São Pedro estava no desenvolvimento, Rui tinha aquela ideia de crescimento. A gente conversando na rua, estava sentado com uns amigos uns meses atrás, sim. Né? A gente começou essa conversa. Foi. Deu até uma certa discussão, né? Verdade. Deu até uma certa discussão. Não, que não foi assim, que fulano, né? Não vou citar os nomes, não vou citar o nome das pessoas que estavam na roda ali, mas de quem que a gente estava falando, a gente pode falar, que era do Rui, da Graça, né? Tá? Há controvérsias, né? Que o Rui e a Graça, eles queriam o desenvolvimento do bairro, queriam ajudar de fato o bairro. A ideia que algumas pessoas têm é de que eles queriam se beneficiar, né? E crescer em cima dos menos... falando assim grosseiramente, dos intelectualmente inferiores, né? Eles queriam se promover. O que você acha dessa colocação? Eu não comungo com essa ideia, não. Mas por quê? O Rui Coelho, se não me falha a memória, se eu tivesse... Só dá uma explanada, quem era o Rui Coelho? Só pra galera. O Rui Coelho foi o cara que organizou a ocupação de São Pedro. Não só o Rui, porque, por exemplo, esse projeto que a gente desenvolveu de memória, a gente buscou as pessoas que foram protagonistas do processo. O Rui foi aquela pessoa que estava à frente junto com a Graça, Andreata. A Graça e o Rui saíram lá de Carapina, né? Se eu não me engano, Carapina, comunidade de São José, paróquia São José, e vieram para cá, né? Para organizar a ocupação. Né? A Graça era envolvida com movimentos sociais, o Rui também, né? E quando a gente fala de intelectuais, a Graça, ela era professora, se eu não me engano, do Colégio Americano, que foi minha professora no FLA, na década de 80. E o Rui, talvez Graça depois discorde, ou ela pode me corrigir, o Rui tinha a 4ª série ginasial, então de intelectual ele não tinha. Intelectual da academia, da universidade, né? Mas ele era um intelectual, sim, do desenvolvimento, do aprender, do conhecimento popular, do conhecimento da luta ali, que ele já vinha de um processo de movimentos no Rio de Janeiro, né? O Rui veio para cá e ele e a Graça organizaram realmente. A gente vai perceber que a organização deles foi de muita valia para nós, independente do que às vezes outras pessoas pensam ou queiram, mas foi importante a permanência deles ali e a organização deles. Talvez nós poderíamos ter nos tornado esses bairros que a gente vê aí hoje, que tem 50 anos, 60 anos, e que a infraestrutura, que a qualidade de vida, que as ruas não tem como você passar. Nós temos bairros assim, né? Bairros que são mais velhos do que São Pedro. Né? E São Pedro ele desenvolveu bastante, da época que você chegou, né? Da época da invasão até hoje. Porém, não é o suficiente ainda. Não é o suficiente. Você acha que São Pedro pode desenvolver mais? Eu falo assim, não de construções, porque também não tem espaço. Mas assim, desenvolvimento que eu falo, urbano, sem ser construção, desenvolvimento urbano, melhorias nas casas, na rede de esgoto, infraestrutura de rua. E por que não acontece isso? Pode, só uma observação aqui. Uma vez eu estava lá na paróquia falando sobre São Pedro. Aí eu fui e falei invasão. Aí veio meu amigo Kikito ali de São José, pai do Jander, né? E ele depois virou para mim e falou assim: João, invasão não, ocupação. Porque invasão você invade algo de outra pessoa. E a ocupação não, era um manguezal que não tinha um certo dono. Então nós ocupamos um espaço onde não tinha morador, não tinha um proprietário. O governo era o proprietário, né? Tanto que até hoje
Se nós tivermos as nossas escrituras aqui, nós vamos ter que pagar, né, o terreno de marinha, aquela taxa que existe. Então, né, ele foi e falou comigo: João, não fale mais invasão, fale ocupação. Eu falei: tá bom. Era um lugar que estava ali. Eu falei: então tá bom, né, Felipe, e tinha gente precisando. E realmente, realmente. o termo seria ocupação, né? Então a gente vai perceber o seguinte: São Pedro desenvolveu muito nesses 47 anos, sim, né? Mais de 10 anos para cá. De 47 anos desenvolveu, 10 anos para cá. Teve muita melhora? Nós tivemos uma estagnada, mas foi um período que eu acho que o desenvolvimento ele foi se alterando. No início nós tínhamos necessidade de água, de energia, de um calçamento nas ruas, né? Depois nós vamos começar a perceber que nós tivemos a necessidade de termos mais escolas, né? Escolas de ensino médio. Hoje nós temos uma escola de ensino médio aqui na região. Tinham duas? Tinham duas, que o tempo integral... Não, agora tem duas, que é o... lá agora é até o 9º ano. Até o 9º ano, não tem mais ensino Acabou médio. o 9º ano, tem que voltar para o ELS ou então tem que sair do bairro. Porque não tem uma demanda, porque é tempo integral. Né? Quando eu falo para você, foi bom tocar na questão da educação, porque se tivéssemos discutido com a comunidade, nós teríamos uma escola de ensino médio lá em cima ainda, naquela estrutura da FAESA, da antiga FAESA. Porque nós iríamos conversar e o governo poder ver que ali não tem cabimento de nós termos um tempo integral de ensino médio. Só até o 9º ano. Porque os nossos meninos são meninos trabalhadores, então nós teremos que ter um horário, né, que desse condições deles de estagiário, um horário de um técnico, igual nós temos no Rabaioli. O Rabaioli, ele é uma escola de tempo integral, mas você tem lá o menino que entra às 13 horas, sai às 20 horas, né? Você tem um menino que estuda de manhã, que pode trabalhar, que pode fazer outras coisas de manhã. Os alunos estão saindo da Escola Viva justamente por isso. O cara faz 14, 15 anos, ele quer estagiar. E não tem, ali não dá possibilidade de estagiar. Não consegue. Não consegue. Então ele sai para as escolas fora do bairro, que também não tem. O ELSA também não tem essa demanda. E acaba que tudo fica mais difícil. Agora tem alguns programas de passe livre e tal, mas antes não tinha. Não tinha. O pai tinha que pagar nem que seja 50%. Mas alguns ainda não conseguem esse passe livre, não é para todo mundo também. Tem uns critérios, né? E acaba que o desenvolvimento econômico também se prejudica. É uma coisa pequena que a gente está falando, de passe escolar. Só que se você for colocar uma casa que tem 3 adolescentes estudando fora, que o pai tem que pagar metade da passagem, isso tudo dá um desfalque ali Mas, gente, eu vou te falar uma coisa que é primordial isso aí. Vou falar porque quando nós terminamos o 8º ano no FLA, muitos mesmo, eu acho que a maioria dos colegas que estudavam lá não foram para outro lugar, porque na época nós pagávamos passagem. A gente dividia às vezes com o colega a passagem, passava eu e você hoje, passava, né, para a gente poder diminuir a quantidade de passagens pagas, para a gente dividir isso aí, para a gente poder continuar estudando. Mas muitos não, tanto que eu cheguei a dar aula no Elza Lemos 2013 para pessoas que estudaram comigo no 8º ano. Muitos desistiram por esse pequeno motivo. Eu cheguei no FLA o ano passado para fazer um trabalho, antes da pandemia, eu encontrei colegas meus que tinham parado de estudar lá no 6º ano, 7º ano, que estavam estudando já na minha idade, 50 anos. Entendeu? Então, muitos porque não tinha realmente a passagem para poder pagar, porque na época a gente tinha que pagar a passagem, você tinha que comprar os livros, né? Eu costumo fazer, de um tempo para cá, eu faço o levantamento de todos os livros que os meus alunos recebem e eu pesquiso o valor de cada um, que é os livros que eles recebem do governo federal, né? São média de 10 livros. Quando você soma esses livros, dá R$1.000, R$1.200, R$1.300, para mostrar para eles a importância do cuidar daquele livro, né? Porque muitos, por receberem, achar que recebem de graça não estragam, dá o valor, detonam o livro, né? Você chega com 2 semanas, 3 semanas, perdi. Né? Então eu costumo fazer isso, esse levantamento, e mostrar para eles o valor, porque a gente tem que observar isso, né? São R$1.000 e poucos de livro. A turma que eu dou aula de 8º ano lá em Vila Velha somou esse ano só de livro R$896. Mais ou menos. Isso.
do sétimo ano, do oitavo ano, do sétimo. O oitavo não diferencia muito não, mais ou menos R$900 também. Nossa. Então, cara, quem não vive essa realidade, acha que a gente tá falando besteira. Pô, o cara não foi estudar por causa de uma passagem, Não é só, né? Mas tem muita gente hoje, graças a esse canal de comunicação internet, possibilita a gente externar o que acontece nas comunidades, né? Não só na nossa. E tem muita gente que atua no poder público, hoje, prefeitura, hoje a gente tem acesso ao prefeito, ao governador, muita gente acompanha, né? Nosso trabalho na internet. Então eles estão vendo aqui, ó, seu amigo André entrou, tá aqui, ó, André tá aqui, ó, grande João. Então, João, eles têm esse conhecimento, hoje eles têm esse conhecimento, né? Eles têm esse conhecimento do que a comunidade passa, mas eles não vivenciam isso na prática, então acho que não é uma coisa muito importante. Questão da... Você falou da nossa história, questão da cota para negros, né? Que muita gente acha que também não deveria ter cota para negro, e muita gente acha que deveria. Uns acham que não deveria, por quê? Por que cota? Porque ele não tem a capacidade de ir lá e disputar sem precisar de cota para concurso. Então eu queria que você desse uma geral na sua opinião. Sim. Qual a importância das cotas nas universidades, e se não tem importância para você, mas tem. Dinho, pela história, pelo sim, reconhecimento histórico se a gente for analisar, só da gente falar no Vale Transporte, que muitos na década de 80 pararam de estudar por causa do Vale Transporte, e se a gente fizer um recorte, quem eram esses? O seu 90% eram negros. Aí, quando eu falei ali de Santa Leopoldina, que o governo vai, divide os terrenos lá e doa para os imigrantes, e os negros não tinham direito às terras, aí a gente já vai ver quanto tempo tem dali para cá. São 137 anos, se não me engano, né, que nós temos a abolição da escravatura, mais ou menos isso aí. Não chegamos a 140 anos ainda. Então a gente vai perceber, né, que muitas pessoas que estão hoje aí, ó, buscando um espaço pelas cotas, são as pessoas herdeiro desse sofrimento, herdeiro talvez até mesmo dessa situação miserável que os nossos negros tiveram quando saíram da senzala. Na verdade, quando saíram não, quando foram jogados para fora da senzala, e muitos retornaram porque não tinham o que fazer. Saiu e não conseguia nada e falava, vou voltar. E aconteceu o quê? Porque lá sofria, mas pelo menos, né? Então, às vezes, a semana retrasada, nós estávamos conversando sobre isso na sala de aula. Maio, 13 de maio, dia da abolição da escravatura. A gente estava conversando sobre isso aí e mostrando para os nossos alunos que muitos pensam assim, não faz porque não quer, não entra na universidade porque não quer. Precisa das cotas? Sim, precisa. Né? É uma ação reparatória, está ali para reparar algo que foi feito durante 300 anos. 300 anos nós tivemos sofrimento. E quando foram colocados à margem, porque o negro, quando ele é liberto, ele é colocado à margem. Ele é jogado para lá. Se vira agora. Dá o seu jeito, negão. Né? Então a gente vai perceber isso. O avô da minha esposa, ele faleceu, né, 2000 e pouquinho antes da pandemia, com 106 anos. A mãe dele era escrava. 106 anos. Quanto tempo nós temos de escravidão? Né? De libertação dos escravos. Então as cotas, ela vem fazer um processo reparatório mesmo. E a gente precisa disso. Não só nas cotas para negros, mas as outras cotas que nós temos aí, nós precisamos dessa reparação. Mas nós precisamos mais e mais além. Nós precisamos que realmente o poder público olhe a nossa educação, principalmente na periferia, com outro olhar. Você chega no FLA ali, no Elza Lemos, você não tem um ensino médio noturno mais. Você tem um EJA. É tipo, vai lá e... E aí? E os nossos meninos que precisam trabalhar durante o dia, quando faz 16, 17 anos, e não pode ir para o ensino médio regular. Ele tem que ir com 18 anos para a EJA. A gente sabe que a EJA também é uma modalidade reparatória. Para quem já... A EJA é para aquelas pessoas que não tiveram condições de estudar enquanto jovem e não estavam na idade regular, idade séria, e foram para a EJA. Mas hoje... Hoje, 18 anos, você já vai para a EJA. Nós não temos mais um ensino médio regular. Por que nós não temos um ensino médio regular no Elza Lemos à noite? Se é a nossa única escola de ensino médio aqui na região.
Nós deveríamos ter. E ó, que nós vamos ter uma demanda. Aí o menino é obrigado a estudar de manhã ou à tarde. Ou ir no EJA. Que a gente sabe que o EJA, que a EJA, Educação de Jovem e Adulto, ela é mais resumida. E aí, você está falando porque ele faz o EJA, aí depois chega para disputar uma vaga na UFES ali, não tem condição. Eu conheço pessoas dali do Elza Lemos que conseguiram entrar na UFES fazendo o EJA. Mas você tem a própria pessoa que faz o EJA ali tem um outro olhar. Já acho que muitos acham que não tem condições de competir de igual para igual. Né? O ensino médio nosso, né, regular, eles têm condições de competir? Tem. Mas nós não temos uma equidade igual, porque nós temos várias dificuldades. Nós temos meninos nossos que acordam de manhã para estudar à tarde e de manhã vai trabalhar, vai pescar. Né? Tem muitas crianças que fazem isso ainda. Vão trabalhar num serviço pesado e à tarde vão estudar. Qual a condição que esse menino vai ter de estudar tranquilamente à tarde ou de manhã? Né? E na EJA é a mesma coisa. Nós temos muitas pessoas na EJA que estão ali para completar o ensino médio, mas muitos não se veem em condições de estar disputando algo. Mas tem muita gente que se esforça, né? Como eu costumo dizer para meus alunos, nós temos que trabalhar o dobro. Nós temos direito à educação, nós temos educação aí? Muita gente diz isso. Temos escola por todo lado. Mas a equidade de você poder estudar, mesmo que eu tenha, eu acordar de manhã, tomar um café e estudar, igual o outro. Só estudar, né? Só estudar. Não tem como. Né? Eu costumo dar muito exemplo, eu gosto de mostrar o santo de casa. O meu filho e a minha filha, eu e minha esposa, nós chegamos a dar aula em 3 horários, para a gente tentar mantê-los só estudando. Eu vou falar uma coisa para você, não é fácil. Não, tá louco, é difícil não demais. É fácil, é difícil demais. Poucos que conseguem. Como você falou, eu conheço gente que fez o EJA e conseguiu entrar nos bairros, mas a porcentagem é muito, muito baixa. Tipo, 1%, eu tô falando muito, é muito baixa. É baixo. De EJA. E tem outra coisa também. Muitas pessoas acham, vem até mesmo pelo senso comum, as cotas não deveriam ter. Por que não deveriam ter? Porque acomoda. Não acomoda. Se a gente for fazer uma observação, vamos na nossa universidade, a única universidade federal que nós temos, que é um absurdo também, o Espírito Santo, o tamanho que é, temos uma universidade, temos os polos espalhados. Não é a mesma coisa. Né? Mas se você for fazer um levantamento na própria UFES, nós vamos perceber que muitos que passam pelas cotas não se mantêm estudando. Porque a dificuldade de se manter dentro da universidade, cursos, né? Se você se manter dentro da universidade é complicado. Né? É muito difícil. Os horários da UFES também são diferentes. Você não tem como. Complica. Eu estudo na UFES, aí eu tenho que trabalhar. Os horários não bate. O seu patrão vai falar, não, hoje você pode vir 2 horas, vai embora, a não ser que você seja um funcionário público, efetivo. Você tem uma facilidade maior que você pode, de repente também, né? Porque dentro das próprias secretarias de educação, eu vou falar enquanto professores, encontramos dificuldades de pedir liberação para fazer um mestrado, fazer um doutorado. Que é, né? De direito? E de direito você tem essas dificuldades. Né? Então imagine quem está ali dentro. Eu tenho uma estagiária que está terminando agora com a gente o curso de Sociologia. Ela é estagiária na escola que eu sou coordenador à tarde. Ela lá de Grande Terra Vermelha. Ela está fazendo curso de Sociologia tem 6 anos. Nossa! Porque ela não consegue fazer todas as disciplinas. Faz 2, ela não consegue. E ela ainda engravidou logo no início do curso, teve que afastar. Então a gente tem todas essas dificuldades. Ela é guerreira, ela é uma guerreira. Porque ela poderia ter parado logo. Tá igual muitas, né? Nós temos aqui que param, muitos alunos nós temos que param. E dei o exemplo dela, e muitas meninas nossas param. Né? Porque não tem aquele olhar, porque a minha mãe não estudou, meu pai não estudou, né? Então eu vou seguir o que eu tenho que seguir da vida do meu pai e da minha mãe. Né? Então eu costumo sempre falar para minhas alunas, as meninas têm que abrir mais os olhos, têm que lutar mais, porque a parte feminina são as guerreiras nossas, mas são as que têm mais dificuldade até para estudar. O homem costuma, nós por uma herança própria, costuma não gostar muito de estudar. Mas a mulher gosta de estudar.
A menina gosta de estudar. Só que muitas vezes elas retiram dela esse direito de estudar. Retiram como? Né? Engravidando cedo, vivendo um machismo que vem do pai, vem do irmão, depois vem do namorado. Para que estudar? Por que você vai estudar? Você estudando, você vai estar vendo outra pessoa, você vai estar conhecendo outra pessoa. E aí vem essa a cabeça, né? E olha o paradigma, por quê? Você falou que as mulheres, os homens, por cultura, por história mesmo, não gostam de estudar, né? Por herança, tipo assim, na verdade, por herança mesmo. É por herança. Isso, igual você falou, por herança mesmo. Meu pai é assim, minha mãe. Enfim, e a mulher, ela gosta de estudar, às vezes é proibida de estudar. E as que conseguem estudar, né? Quando chega no mercado de trabalho, acontece o que todo mundo sabe, entendeu? Acontece isso. Ela estuda, ela faz ali uma faculdade, faz um mestrado, está no mesmo nível ali de um homem. E ela ganha menos, ela é desvalorizada, ela sofre preconceito. Sim, e a gente não consegue entender como que ainda acontece isso. Né? O que eu sempre falo para as meninas, principalmente as meninas dentro de sala de aula, eu sempre trabalho. São duas temáticas que eu trabalho durante o ano todo. A mulher e o negro. Porque existe uma lei, né, 11.639 de 2003, né, depois teve uma em 2008 que vem reafirmar onde a gente é obrigado a trabalhar a educação afrodescendente e indígena no Brasil, nas escolas públicas e particulares do Brasil. Tem isso como disciplina? Não. Você tem que trabalhar. Ou você tem que trabalhar. É obrigatório. Você pode trabalhar essas temáticas dentro de outras disciplinas. Tem que se trabalhar. Mas não tem uma disciplina específica. Não. Aí fica a critério. Muitas escolas deixam critério. Não trabalha de isso. História. Mas não. Joga. É uma lei que você tem que trabalhar. E lá não especifica que tem que ser a disciplina de história, a disciplina de geografia, sociologia. Você tem que ter. E eu acho que é obrigatório. O professor tem que ter essa noção. A professora de português, o professor de matemática, né, o professor de educação física. Mas na prática acontece isso? Não acontece. Poucos acontece isso. Poucos. Eu, enquanto professor, se você pegar um planejamento de aula de um professor, é muito difícil você encontrar esse envolvimento dessa temática. Mas por que você acha que não acontece? O poder público não está em cima, o professor não está nem aí também? É medo. Medo de quê? É medo de emitir opinião ou de trabalhar algo que faça o aluno que vai contra refletir. O sistema. É o aluno virar um aluno crítico. Que vai contra o sistema. De repente observar o sistema, né? Observar, questionar, discutir. E a gente percebe muito isso. Que é uma ideia que vai contra o sistema. Eu tive a satisfação de ter uma professora de português que ela desenvolvia isso com a gente, o senso crítico, que era a Graça Andreata. Foi minha professora e eu tive a satisfação de tê-la como minha professora. Foi por isso que você escolheu História? Não, História eu sempre quis ser professor de História, desde criança. Né? Mas meu primeiro vestibular eu tentei para educação física, tomei pau desesperado, só fui conseguir prestar um vestibular depois, 13 anos depois de ser formado professor. Me formei professor com 17 anos, que ia à contramão da nossa região. Porque eu com 17 anos me formei professor, 4 meses depois eu fiz 18. Mas aí, começou a trabalhar? Não, porque a gente precisava de outro serviço. Então, quando eu terminei o ensino médio, já entrei em outro serviço, fui desviando, só fui começar a lecionar com 30 anos. Quando eu fiz no vestibular para História. Mas minha vontade de ser professor de História era desde novo. Eu acordava, assistia o antigo Mobral, não, tinha um telecurso segundo grau de manhã. Passava bem cedo. Antes, era 5 horas da manhã, que era para o trabalhador estudar antes de trabalhar. Eu acordava cedo para assistir aquelas aulinhas ali, ia para a escola. Mas eu queria ser professor de História. A vontade mesmo era ser professor de Educação Física. Aí depois eu quando comecei a ter noção do que era vestibular, eu falei assim, se eu passar para Educação Física, primeiro que a gente não vai conseguir pagar. Na UFS a gente não conseguia, era muito difícil entrar.
Até hoje você vê que 70%, 80% do aluno da UFES é quem vem oriundo de escola particulares. Eu ia falar aqui, mas vou falar. É quem não deveria estar lá, na verdade. Nós estamos quebrando alguns paradigmas. Depois quem não necessita estar lá. Depois do governo Lula 2003 para cá, nós começamos a ter, nós começamos a ter uns quebras de paradigma. Nós começamos a incomodar. Por isso que muita gente não gosta das cotas, porque a gente incomoda. A gente está sentando do lado do filho do dono da empresa tal, do dono da empresa tal, do desembargador. Nós estamos incomodando, e isso incomoda, sim. Incomoda quando você chega num espaço onde a pessoa, né, vê que você não é aquele mínimo que ele... Você está indo contra o sistema, você está contrariando, igual a pessoa fala, contrariando as estatísticas, né? Não era para você estar ali, era para você estar fazendo qualquer outra coisa. Quando eu falo, né, serviço braçal. Quando a gente aborda isso aí, eu lembro de 2 momentos que passou muito interessante, que é bom a gente... Porque, Dinho, a gente às vezes fica com medo da origem da gente de ir para outros espaços. E a gente não pode ter medo disso. Né? Uma vez eu encontrei com uma ex-professora minha de história, maravilhosa. Né? Quando a gente era adolescente, ele era apaixonado por ela, porque ela era linda. Aí eu cheguei num local todo entusiasmado, falei, ei, professora. Eu senti que ela não gostou do professora. Aí eu senti, né? Fiquei na minha, tá conversando. Você tinha quantos anos? Não, já formado. Falei, tô dando aula de história e tal. Eu senti que ela não ficou muito. Aí, por azar dela, ou por sorte minha, uns 2 meses depois eu fui falar sobre memória, né? Imaterial e imaterial. Lá no Congresso Estadual, lá dentro do Palácio do Governo do Estado. E eu seria um dos palestrantes. E quem estava lá? E ela estava lá. Na hora que ela viu, eu fiz a palestra, não me dirigi a ela enquanto professora, porque ela não tinha gostado, né? Aí, daqui a pouco ela levantou a mão, esse foi meu aluno. Eu falei, é? Mas eu gostei. Eu falei, professora, muito obrigado por lembrar. Não é por quê? Porque acho que às vezes a gente não pode chegar a um patamar de você ir falar, de você ir palestrar. Então muitas vezes nós também nos prendemos a isso. Nós achamos que nós temos que quebrar esses conceitos. Porque é o que eles impõem na gente dia a dia, que nós, né, negros da periferia, não temos condições de nada. Mas nós temos. Nós já tivemos secretário de educação aqui da nossa região. Sim. Nós temos doutores, nós temos médico de formação. Eu estou com um sobrinho que forma no final do ano que vem em medicina na UFES. Que morador daqui? Mora ali na Conduza. Não é fácil, cara. A gente vê a relação do moleque, a relação do meu cunhado, da minha cunhada, com que o moleque possa ficar lá. Porque estudar medicina na UFES, sendo pobre, cara, é muita luta. E você precisa ver o sufoco que o moleque passa. Eu não fiz medicina, eu já... se eu parar para contar o que foi na nós temos 2 meninos ali que foram alunos meus, um que faz odontologia, filho do Marquinhos, são gêmeos, o outro também está na universidade. Então são os meninos que a gente sabe que eles podem desenvolver e tem que ter a família por trás, tem. Porque se a gente deixar, né, a gente não consegue resgatar depois. Então o pai, dentro da educação, tem que deixar de ser amigo, ele tem que ser o pai. Esse negócio não. Mas não é fácil não. Você já foi pescador? Não. Então, o pessoal tem uma ideia de que todo mundo que mora no São Pedro, na Ilha das Caeiras, pesca. Sim. Isso é o quê? É uma espécie de... Como é que eu posso falar? Mas não é um preconceito mesmo na cabeça das pessoas de fora? Porque... Assim, você mora onde? Eu moro na Ilha das Caeiras. Você pesca? É. Como é que você pesca? Você tem rede? Você... Se eu falar pra você, Dinho, que eu fui... Eu nunca pesquei. Eu moro em São Pedro, eu também. Eu moro há 47 anos. Já trabalhei de ajudante de pedreiro, mas nunca pesquei. Mas entrar em canoa, eu fui uma vez pegar caranguejo com meu amigo Clemi. Passou mal, não quis voltar nunca mais. Não, o sufoco danado, eu não tinha, minha mãe não deixava. Se eu falar pra você que eu andei de canoa, se eu andei umas 3 vezes de canoa, foi muito. Muito, porque minha mãe não deixava, minha mãe tinha um medo muito grande. Né? Ela vigiava muito, ela tomava muito conta. Para eu ir ali, quando tinha o aterro do lixo, para eu ir ali pegar aquelas
borracha para fazer seta ou tampinha de margarina. Borracha que você fala é negócio de soro? Soro, que é de hospital. Que vinha lá do hospital. Se eu falar para você que eu ia ali escondido, voltava para casa, eu não posso dizer para você que eu catei lixo. Eu não catei, minha mãe não deixava eu descer. A vontade era grande de... Porque o pessoal catava alimento ali, lá pegava e... A vontade era grande de brincar lá, porque a gente estudava à tarde, então você tinha colegas que iam de manhã para lá, os coleguinhas para lá de manhã, e de tarde ia para a escola. E eles recolhiam, uns pegavam alimento. Minha mãe, eu ficava doido para ir, mas minha mãe não deixava ir. Porque ela tinha medo de se machucar. Muito caminhão, na época do aterro já tinha caminhão transitando ali. Não era só minha mãe não, mãe de muitos. Tem muitos da minha geração que não entravam ali. Porque a mãe não ensinava, porque nós não queríamos não, né? Nós queríamos. Era diversão, né, amor? Você vê aquela montanha de lixo, escorregar, pegar aquela borracha de soro. Né? Se furar com a boa. É o risco que a gente passava. Era muita loucura. Mas criança também não tem essa não, os pais já tinham. Os pais já tinham essa noção, apesar de, assim, meus pais também não tiveram estudos, mas eles já tinham essa preocupação. Olha, que lá interessante. Tem isso, lá tem aquilo. Primeiro morador chegar em São Pedro, Museu da Memória, em 1967. É o Levi Rocha? Não, o Levi Rocha é o dono do livro. Esse aqui foi um trabalho que nós fizemos. Quem é o primeiro? Teve uma dupla, o Zac, que estava fazendo a pesquisa junto comigo, ele entrevistou o primeiro, se não for o primeiro pescador, ele entrevistou o primeiro pescador, se não me engano. Da Ilha das Caieiras? Da Ilha das Caieiras. Então, esse material é produzido de um projeto que nós desenvolvemos agora em 2018, e a Andréa do Ponto Certo, o Augustinho, do Calçados. André do Calçado, o Augustinho, eles são peças fundamentais aqui. Nós desenvolvemos esse projeto junto. Tem foto dela aqui, ó. Tem foto da Andréia. Foto da Andréia Siriano. Não foto dela, gente. Foto que ela fez. Ela produziu. Isso. Então nós desenvolvemos esse trabalho aí em cima de um material que o Gert, que é um antropólogo holandês, desenvolveu em São Pedro de 1988, até 98. Onde consegue esse material? Esse material nós produzimos conosco mesmo. Quero deixar com você algum. Tá, ok. Tá? Se quiser. E a gente tem exposição que a gente leva para as escolas. A última que nós fizemos no Maria José foi até mediada pela Andréia, porque como a gente trabalha em duas escolas, dá aula em 2 espaços, outros, a gente às vezes não tem, então a gente divide. A Andréia vai numa palestra, Augustinho vai em outra, e a gente vai desenvolvendo esse trabalho. A Andréia e Augustinho, peça fundamental. E a Claudete, minha esposa, que a gente desenvolve esse trabalho. Eu acho que eu já fui aluno da Claudete. Eu estudei pouco tempo no Marieta Escobar, como é que é aquele bairro ali? Santa Marta? Marieta é Santa Marta. Eu estudei ali acho que pouco, porque eu ficava rodando também. Eu estudava no José Lemos, aí eu não mudei pra lá. Acho que eu tinha mudado, não tinha vaga. Eu fui estudar no Marieta, aí eu ficava assim, igual cigano de escola. Aí abria vaga aqui no São Pedro e vinha pra cá. A primeira escola que eu estudei foi no antigo Odebrecht ali. Claudete deu aula ali, logo no início. A minha primeira professora foi a professora Nilda ali. Aí depois eu fui pro José Lemos lá em cima. Nilda. Depois Siciliano. Falou com o Nilda hoje? Nilda é irmã de Carlos. Eu não sei. É a minha primeira professora, se eu ver, eu acho que eu nem conheço. Uma morena baixinha. Cabelo liso. Daqui de São Pedro. É daqui de São Pedro? Tá aqui de São Pedro? Nilda mesmo, ela é de São Pedro. Agora ela tá morando lá na Barra do Jucu. Ah, sim. Foi a minha primeira professora. Tem gente que tá me vendo aqui que foi o aluno dela também. Tinha uma galera boa na sala. Nilda, né? Nilda mesmo. Se eu ver, acho que eu nem conheço. Mas, se estiver vendo aí, um abraço. Vai ver, com certeza. Eu hoje pra ela assistir. Então, vai ver com ela. Vai ver tinha a Nilza, tinha a Mauri, que era da minha sala também. A Mauri. Sim, grandão, até sumiu do bar num tempo que eu não vejo. Mas ele era da turma também. A Mauri, a Nilza, que morava ali perto da Bia ali também. Tinha uma turma boa. Não lembro de todo mundo não, mas era assim. Tem um cara aqui, o Jean tá pedindo pra gente falar de política, mas nós já estamos falando de política. Eu acho que ele quer treta. Ele quer. Ele falou, fala de política. Eu falei, nós já estamos falando de política. Tem um cara aqui, acho que você não conhece não, entrou aqui agora. Fabiano Nunes. Meu amigo, meu amigaço. Fabiano Nunes tá aqui, quebra de paradigma. Meu amigaço. Fabiano é gente boa.
Lá de Resistência. O liderança, Fabiano liderança. Fabiano, por 8 votos, ele não é vereador de Vitória. Por 8 votos. Por 8 votos, É Fabiano. uma família muito linda lá, a mãe É, né? dele, o pai, a família dele, toda a família muito linda. Eu gosto muito. Você acha que o Fabiano seria um bom vereador para Vitória? Nossa, excelente, o histórico que ele tem, É, o histórico, professor. nosso histórico que o Fabiano tem, a luta de Fabiano, né? Botar Pessoa maravilhosa se mesmo. botar a vivência dele em prática na Câmara de Vereadores, você acha que mudaria muita Excelente, coisa? Excelente, com certeza. Então, Fabiano, ó, se João tá falando, Não, desiste Fabiano, não, tá? pessoa lá em Resistência, é uma pessoa que a gente gosta muito. A gente é amigo há 30 anos. É? Desde quando a gente era grupo de jovens. Que isso, Né? A gente entregou a idade, Fabiano. Trabalhava, é por aí, né, Fabiano? Não tem como esconder. Não tem como, né? Tá com cabelo branco já também. Jovem, Fabiano organizava quadrilha, Fabiano levava. Naquela época, Fabiano já levava, uns 20 anos atrás, levava o pessoal para passar, em vez de ir pro carnaval, a galera ia para um Mestre Alva acampar. Então já organizava toda essa. É um cara com uma dinâmica muito boa. Fabiano. Mas quem manda em casa é Cacá, né? Ele não. E ela é baixinha, né? Não, Cacá Mesmo que assim. manda, Cacá que manda. Rapaz, então melhor andar na linha, hein, Fabiano. Ó, a Andrea tá falando aqui, ó, até que enfim você tá aí, João. Porque a Andrea já viu tanta gente vindo aqui, e, tipo, cadê o pessoal? Fabiano, deixa eu ver quem mais tá aqui, ó. João é companheiro de muito tempo e muita luta. Fabiano falando. Gente boa demais. E Jean quer ver treta, né? Jean tá falando aqui que tem aluno seu que está na UFES, que foi aluno seu do EJA, do Elza. Aí, ó, é aquela pequena porcentagem que a gente fala, mas tem, né? Enfim. Pedro Neto Eventos entrou aqui. Você conhece Pedro Neto? Pedro Neto de Resistência? Ele é, acho que ele é da região de Tararé ali. Ele é aquele cara, eu vou falar se eu zoo ele muito. Ele é aquele cara, ele é assessor do governador. Conheço Pedro. Conhece Pedro? Não vou dizer não. Trabalha lá com o Pablo. O mal dele é que ele só quer andar de helicóptero agora. Rapaz, agora. Eu falei pra ele vir aqui, pô, vem. Não, eu vou, não sei o que, participou entrou ao vivo na live com a gente aqui, falou, eu vou, Dino, não sei o que, mas pô, não tem como mandar trazer o cara de helicóptero. Então, o cara agora é outro patamar, pai. Tem prefeito que só inaugura cidade se ele for o cara lá do microfone. Ele tá chato. Mas ele tá fazendo, eu falo assim brincando que ele é amigo. E tá fazendo um bom trabalho também, tá andando. Não, tá desenvolvendo bem. Tá indo na frente, tá até um quadro dele do outro parceiro, na estrada com o casal. Eu vejo lá. Não, acompanho. Cada dia, cada semana, numa cidade diferente, num município diferente, fazendo a correria. Eu acompanho e até compartilho. Então, eu estou fazendo isso aí. Pedro é correria também. Um abraço pro Wesley aqui, 027 Wesley. Marquinho Santos. Pensa no cara enrolado. Marquinhos Santos, Cidreira. Falar Marquinhos Santos, ninguém sabe quem é. Isso não é meu amigo, Marquinhos é meu amigo. Falar Marquinhos Santos, ninguém sabe quem é. Marquinhos foi meu diretor de cultura quando eu fui presidente do movimento comunitário de São Pedro. Mas ele é enrolado. E dei aula para a filha de Marquinhos. Ele é avô agora, Marquinhos, né? Marquinhos avô. Gente boa nisso. Agora ele vai ficar menos enrolado que ele é avô. Eu falo enrolado assim, mas não é enrolado de pagar os outros, não. É enrolado de um cara enrolado. Vamos fazer isso, Marquinhos? Vamos. Se você não for lá e dar uns tapas nele, ele não vai. Ele fica tocando, ele trabalha. Tem que vir falar sobre a cultura. Tem que vir, já chamei, você acha que eu não chamei não? Música, na verdade. Acho que eu não já chamei não? Você falou do Marquinhos, Douglas, quem mais? Richardson, alemão. Sim. O Jefinho. Jefinho falou, pode marcar e tal. Mas eu marco, Jefinho. Tem que trazer Marquinhos. E depois ele fazer uma música aqui ainda, fazer um som. Não, ele tem que fazer, mas ele é. Eu tenho que trazer o Douglas, aí ele vem. Se eu trouxer Douglas, se eu trouxer o Douglas, ele vem. O Douglas arrasta ele. Você já foi vigilante? Já. Aqui, ó, tem gente lembrando aqui. Já fui. Falou que você era QAP total. O que é QAP? É que você fica em alerta. QAP alerta? Você fica em alerta. Aí, ó, Fábio Albino tá aqui, ó, falando que você era QAP total. Fabinho é QAP total? Fábio é meu amigo. Domar tava aqui hoje. Mas o Denis estava aqui e falou que ele estava dormindo. Que ele dorme no Faz isso não, Fabinho. Olha o que o Domar tá arrumando pra você, Fabinho. Não, foi o Denis. Tava o Denis aqui falando, Domar deve estar dormindo. Aí Domar ganhou o produto. E veio. Aí a gente falou, é até bom lembrar disso. Para ganhar, você tem que estar seguindo o Resenharia. Segue o nosso convidado também, né? E quando a gente sortear, você tem que dar um ok aqui embaixo. Eu tô aqui. Não adianta você ganhar e eu ficar igual um maluco, desesperado, ligando e procurando. Gente, você ganhou. Domar não, eu falei, Domar ganhou, dá um ok aqui. Rapidinho ele falou, pô, tô aqui, tô vendo a conversa, beleza. Eu falei, você tem até segunda-feira para pegar.
Pô, ele veio aqui hoje, pegou. Domar Entendeu? responde mais. Domar é parceiro. Então, gente, ó, já segue o perfil Resenharia, já segue o João Bispo também. E daqui a pouco tem um sorteio. Deixa eu ver. Ih, rapaz, nós já estamos falando. Quanto tempo nós estamos falando aqui? 1h30 já, né? 1h30. Rapaz, você vai ter bom, que voltar aqui. O papo quando fica bom é Você vai ter que voltar. Tem Sua muita disposição. Vamos falar, vamos fazer uma agradar o Jean. Já. Vamos agradar o Jean. Faz uma tretazinha. Ele quer falar de política que dá treta, que dá bagunça. O que você quer, Jean? O que você quer, Jean? Ele não falou não, mas isso aí é reflexo do professor de história que você teve, hein, Jean? então, Sei não, hein? ele gosta de bagunça. Não, eu tô falando assim de bagunça, mas tipo assim, ele quer resolver algum problema, né? Ele quer que a gente levante essa bola, pra ele cortar, igual o vôlei. Show. Né? Então, eu falei com você, por que você acha que a gente tava comentando sobre Descaíra, São Pedro? Hoje eu vejo, minha opinião, né? Não sei se você vê a mesma coisa. Eu vejo muita briga, não briga de porrada, mas uma briga assim de ego entre lideranças da Ilha das Caeiras, liderança de São Pedro. Liderança eu falo não é líder comunitário não, lideranças, daqui a pouco o líder comunitário, o Dinho e o João estavam falando que os líderes comunitários estão brigando, não, lideranças, entenda o que é liderança, gente, não é líder comunitário ali, é presidente da comunidade não, liderança. João você não tem nada a ver com o movimento comunitário, mas você é uma liderança, né? Uma grande liderança, conhece tudo de São Pedro, conhece tudo de Vitória, é professor de história, né? Você tem know-how para falar do São Pedro, porque você viveu tudo aquilo. Então, você é uma liderança. Então, o que eu percebo? Muita briga de ego entre liderança de Ilha das Caeiras com São Pedro. Não sei se os outros bairros também tá assim. Nova Palestina, né? Por que eu acho que tem essa liderança? Muita liderança, muitos líderes, agora eu vou falar de líderes, tem cargo comissionado em gabinete. O que eu não acho errado, sim, né? Claro. Até o ponto que você deixa de fazer o seu trabalho. Deixou de fazer o trabalho, já é melhor até entregar o cargo. E o que eu acho? Mas o líder fulano, a liderança dali tem cargo assim, o meu cargo não é assim, eu não consigo tal, o vereador tal não é da minha chapa, então eu vou atrapalhar o que o vereador faz, o vereador também fica metendo a mão aqui. Por que você acha que está acontecendo isso, João? É histórico isso? É de agora? Nosso bairro demorou quanto tempo para ter um vereador? Rapaz, Primeiro vereador foi o Jair Lixeiros na década de 90. Antes 96, disso? Não tivemos. Alguém achava que ia sair um vereador daqui? Tivemos quase eleito o Rui. O Rui. Na década de 80 nós tivemos quase eleito o Rui. O Rui também, ele é tipo uma lenda aqui no São Pedro, né? O Rui pros não tem como falar de São Pedro. 30 anos, lembra muito do Rui. Não tem como falar de São Pedro sem falar do Rui. O Rui, ele foi um cara que merecia ter virado vereador. Ele chegou a se candidatar? Foi candidato. E por que não ganhou na época? Porque também tinha um processo seguinte. Era diferente. Na época da década de 80 e 90, se você tivesse aqui, se nós tivéssemos 10 mil eleitores, 5 mil votavam fora. Porque eram imigrantes. Muitos vieram do interior. Talvez tenha pessoas até hoje que não transferiram o título. Nossa. Pode ser que tenha, naquela época. Entendeu? Então tinha esse processo, tinha esse problema. Então, dentro de São Pedro, como era muito imigrante, muita galera vindo ali do sul de Minas, Rio de Janeiro, interior do Rio, norte da Bahia ali, né? Sul da Bahia, norte de Minas, essa região toda vindo para cá. Então nós tínhamos muitas pessoas que votavam lá e não transferiam o voto. Né? Hoje não, hoje nós temos uma geração daqui, que nasceram aqui, que votam aqui, por isso nós temos quase 27 mil eleitores dentro de São Pedro. Você acha que o Rui seria eleito hoje? Com o trabalho que ele desenvolvia naquela época, se ele fizesse esse trabalho hoje? Não. Mas por quê? Porque hoje as necessidades que nós tínhamos lá atrás é diferente das de hoje. Mas você acha que ele não ia acompanhar essas necessidades, ia estar brigando? O que você falou aí é interessante, né? A cooptação. Eu acho que eu já fui cargo comissionado de um vereador, já trabalhei no governo do estado, não nesse nem no anterior, trabalhei no governo do estado, desenvolvendo um serviço técnico. E eu acho que o que não pode é a gente ser cooptado e perder o poder da gente, enquanto liderança. Né? Nós temos que saber valorizar isso. Né? Mas quando você está
trabalhando com um vereador, com um deputado, ou num cargo público, você tem que pensar 2 vezes, 3 vezes antes de emitir qualquer opinião. Então isso limita muito. Eu vou te falar de experiência própria. Quando surgiu, lembra do transporte alternativo? Transporte alternativo? Né? Que era as vans, que eram clandestinos. Então você vai lembrar até pouco tempo tinha. O Adriano, que é professor de educação física, né? Meu amigo de profissão. Que foi conhecido como Adrianinho. Adrianinho, que tinha uma van. Adrianinho organizou o pessoal naquela época, né? E eu era o presidente do movimento comunitário, a gente sentava lá para discutir, para conversar. Um belo dia teve uma manifestação deles e a Gazeta estava ali. E eu vinha do serviço, eu estava na universidade, eu era vigilante, não, eu trabalhava na prefeitura, Secretaria de Transporte. Quando eu cheguei ali, ele falou comigo: João, dá uma entrevista aqui para a Gazeta. Dá uma entrevista aqui falando sobre o nosso movimento. Cara, para mim foi a pior coisa da minha vida enquanto um ser político. Foi eu falar para ele: eu não posso, porque eu trabalho na secretaria. Você teve que se podar nesse momento. 2 semanas depois eu pedi demissão. Porque você se sentiu mal de eu não me senti poder tão mal, defender cara. Eu me senti tão mal naquele dia, porque eu falei: caramba, cara. E eu trabalhava naquele sonho. Eu tava terminando, eu já dava aula à noite, estava terminando a universidade. Eu falei: não dá. E eu falei para ele, falei: Adriano, eu não posso. Cara, eu senti assim, talvez ele nem lembre disso, mas eu senti o olhar dele assim, tão triste, porque, poxa, eu tinha ajudado a iniciar o movimento, eu estava ali junto com ele, né, a galera reunia-se ali na comunidade. Cara, eu falar aqui, então, muitos líderes comunitários, de repente até se sentem do jeito que eu me senti, mas não tem como fugir do trabalho. É por isso que eu sempre oriento meus amigos que trabalham com polícia, são líderes comunitários. Tenha a sua independência financeira, a sua profissão independente, para que você possa se posicionar. Eu posso ajudar o Dinho, mas antes de trabalhar com o Dinho, eu sou um profissional, eu tenho a minha profissão, eu não dependo só daquilo. Porque quando você depende só daquilo, não tem como. Você vai ficar preso, ou você vai perder seu serviço. Né? Um outro exemplo que nós vamos ter aqui, eu posso falar claramente. Não te cortando, pode falar, segura o seu raciocínio. E o vereador, que seja o governador, o prefeito, já sabendo dessa condição, ele vai usar o máximo que ele puder. Se você é um líder comunitário e eu boto você no meu gabinete, eu vou chegar: João, vamos fazer um movimento ali, porque está acontecendo isso na rua da escola, né? O cara fala: não, vai lá que eu não posso. Se o prefeito me vê, eu vou ser exonerado. Se o vereador, que é da base do prefeito, me vê, eu vou ser exonerado. Então o líder comunitário, ele fica nessa aí. E o prefeito, o vereador, sabendo dessa situação, dessa necessidade, ele vai usar o máximo que ele puder. E o cara vai acabar ficando omisso na comunidade. É isso que os munícipes, é isso que a comunidade reclama. Que fulano é líder comunitário e não faz nada. Entendeu? O cara é líder e não faz nada, o cara é isso e não faz nada. Quando na campanha dele, ele falou que ia ser assim. Na campanha dele, às vezes, ele não tinha o cargo comissionado ainda. Sim, né? sim. Após ele ter ganho, é um sistema. É muito difícil, difícil. Se o cara, eu sempre converso com os amigos meus que trabalham na política. Eu gosto muito de político. Se você falar para mim: ô João, se você receber um convite para ir trabalhar em alguma secretaria, você vai. Se o meu valor profissional for apresentado ali, eu vou. Mas se for para eu diminuir o que eu trabalho hoje, a minha profissão, o que eu estudei para isso, eu não vou. Mas eu vou se for dentro da minha profissão, né? E o político, ele te olha com outro olhar. Ele vai olhar assim: poxa, eu quero que o Dinho me ajude. Mas o Dinho é independente. Você vai ter a liberdade, ele vai ter um outro olhar para você. Quando você depende só financeiramente daquele político, é muito difícil o cara que não vai querer aproveitar. O Lorival, aqui de Santo André, vão lembrar bem dele, uma pessoa política desde a década de 80, do PT, cara maravilhoso, casado com a minha amiga Antônia, professora, né? O Lorival, ele veste a camisa ele trabalhava na Assembleia Legislativa. Ali eu vi uma pessoa se posicionar. Ele se posicionou, ele perdeu o emprego dele lá. Cargo bom, ganhando bem, recebendo bem.
Mas ele discordava de determinada situação, ele discordou, falaram com ele, e ele foi exonerado. Ele já sabia. Mas ele continuou. Ele já sabia o que ia acontecer. Ele voltou para a vigilância, foi trabalhar, continua militante no próprio PT, porque ele tem ideologia, um cara que tem uma ideologia muito bonita. Tem mesmo. Ele continua militante no próprio PT, mas ele foi exonerado porque ele se posicionou contrário ao pensamento lá do próprio partido, do que ia acontecer. Eu já vi ele na Costa Pereira com a caixinha de som. Você entendeu? Falando. Então, mas isso é muito difícil. Eu não consegui fazer isso no caso que eu te contei Na agora. hora. Eu não consegui fazer na hora. Eu cheguei em casa e falei, não dá. 15 dias depois eu pedi demissão. Mas eu fui dar aula, eu já estava dando aula. Teve uma queda no salário gigante. Gigante. Você não tá esperando, foi um negócio que você não estava esperando, não se planejou para isso, né? Fui lá e pedi demissão. Eu já fiz isso. Eu fiz isso 2 vezes na política. Eu já fiz isso. 2 vezes. Pelo motivo que você falou. Porque não dá. Tá num lugar que não é o que você estudou, você não se, né, tá se propondo fazer uma coisa que você não estudou, mesmo que você saiba fazer. Sim. Mas você não vai estar bem, né? Acontece algumas situações que você às vezes não concorda, então você fala, não dá e vamos tocar a vida. E aí, sem problema com ninguém. As nossas lideranças têm que pensar isso. Nossas lideranças comunitárias, tanto presidente quanto moradores que são lideranças. Nós temos que pensar, se você fizer uma análise aí de quem assessora prefeito, de quem assessora diretamente vereadores, de quem estão nos cargos políticos de mais relevância, não são nós da periferia. Porque muitos deles acham que nós somos incapazes. Uhum. Isso aí não é só em partido de direita, não. Vai nos partidos de esquerda também, você vai ter Tem isso. também. Nos partidos de esquerda você vai ter, nos partidos de direita, centro-esquerda. Então, se nós não nos valorizarmos enquanto isso, nós ficamos sempre à margem de tudo. E sempre sendo manipulado. Por isso que eu acho que toda liderança tem que buscar, né, instrução mesmo, tem que buscar ser profissional, porque o político te olha com outro olhar. Ele vai te ver com outro olhar. Porque ele sabe, se eu disser não para ele, ele tem a profissão dele, ele não vai depender de mim. Isso aí. Né? Isso é importantíssimo demais. Jean, você botou pilha, hein, Jean? Jean tá aqui, não, mas ele tá aqui, ó. Tem vários assessores de vereador, prefeito, governador, fica passando a mão na cabeça de parlamentares. Isso é verdade. Tem medo de perder o cargo. É isso mesmo, Jean, é medo mesmo. Tem muita gente que acontece isso. Porque tem a família para cuidar, ainda não se posicionou, né? Muitos param de estudar e não buscam se profissionalizar. Isso é importante, se profissionalizar. Eu acho que o agente político, ele é o famoso cargo técnico, né, que você ele tem que sentir falta da pessoa. Tem que sentir falta. Pô, eu senti falta do Dinho, porque o Dinho é um cara que trabalha com a comunicação e o meu gabinete caiu. Mas o Dinho é um profissional. Ele tem, se eu sair daqui, eu tenho meu emprego. O pensamento tem que ser esse, Então eles veem a gente com outro olhar. É igual na nossa região. O que a gente tem de pessoas graduadas, pós-graduadas, mestres, nós temos doutores aqui na região. É muita gente. E que eles lá de fora não olham não, gente. Não olham essas pessoas. Eles acham que nós não temos. E nós temos. Né? Porque é aquele histórico que ficou criado na cabeça do povo. Se a gente não fizer um movimento, se a gente não fizer não montar uma estrutura que, para que eles vejam isso, eles não vão ver nunca. Sim, verdade, entendeu? João, eu queria ficar 2 horas, 3 horas aqui com você vai ter que voltar. Promete pra galera que você vai voltar. Ficou muita coisa pra gente conversar. Mas pra finalizar, eu vi uma frase essa semana de um. Deixa eu ver quem foi, deixa eu ver se eu lembro. Quem foi Lembro. Foi um MC. Um MC num podcast que eu tava assistindo. Perguntaram para ele sobre isso que a gente tá falando, sobre as pessoas da comunidade que estuda, que vira advogado, que vira isso, que vira médico, alguns que viram jogador de futebol que ganha muito dinheiro, que a gente sabe que é, né, aquelas quantias exorbitantes. E perguntaram para ele bem assim, então a favela venceu, né? Perguntaram para ele, até porque ele também virou MC, estourou na internet, mudou de vida, né? Aí o cara falou, então a favela venceu. Aí pra mim ele ia falar, não, venceu, isso mesmo, que é o que muita gente posta hoje nos stories, a favela venceu. Às vezes, arrumei
no contexto do que a gente está falando aqui, conseguiu um emprego no gabinete ganhando 6 mil, pô, a favela venceu. Conseguiu passei no concurso público lá na Assembleia Legislativa, pô, a favela venceu. Ele falou assim, não, a favela não venceu não. Alguns indivíduos da favela conseguiram, né, mudar de vida, mas a favela continua sofrendo lá, tomando paulada, né? Um ou outro indivíduo sai, mas a favela continua tomando paulada, o pobre continua passando fome, o negro continua sofrendo, continua, né, fazendo aquelas coisas que a gente sabe que é da cultura histórica, né? E o que você acha dessa fala deles, pra gente fechar? Eu concordo, né? A favela não venceu não, e se a gente for determinar a favela... A gente tem que parar de postar essas frasinhas, que favela venceu, por enquanto? Eu acho que de repente até algo positivo para a pessoa ela quer motivar, ela quer fazer outros olhares daquilo ali, que realmente a favela vença. Mas se a gente for analisar a favela por território, aí depender, né? Porque lá no Pará eles chamam favela de território. No Rio de Janeiro já chamam favela de comunidade. Aí a gente vai ter que ver o que a gente quer. A nossa favela não é comunidade? Ou a nossa comunidade não é favela? Qual é o sinônimo, né, da palavra? Qual é o significado da palavra favela aí no sentido? Mas no sentido que o cara perguntou aí, é se o morador da comunidade, da favela, do território, está chegando a um patamar diferenciado, como diz o nosso craque Bruno Henrique, né? Outro patamar. Outro patamar. Mas eu acho que ainda não, porque é pontual. Você não tem ainda um número elevado de pessoas que cheguem à universidade, que consiga mudar intelectualmente. Você fez uma pergunta aí se São Pedro conseguiu desenvolver, né, a questão urbana. A questão urbana de São Pedro desenvolveu. Agora nós temos que desenvolver a questão pessoal. Porque muitas pessoas, né, que chegam à universidade saem daqui. Eu, quando vim dar aula em São Pedro em 2011, minha primeira turma de terceiro ano no Elza Lemos, uma professora amiga minha falou assim: João, eu não gosto de trabalhar na minha região. Foi por quê? Porque a responsabilidade é muito grande. E realmente a responsabilidade é grande. Quando o Jean chega e fala aí, quando chega outro aluno e fala, é uma responsabilidade grande que você tem com esses meninos. Ainda mais quem mora aqui. O Lucas Barreto entrou aqui, que eu falei, manda um alô pra ele aí, João. E aí, Lucas, certinho? Manda ele assistir a live toda agora que vai ficar no... Ó, tá gravado aí, dá uma olhada aí, você vai gostar, irmão. Muita coisa, hein? Aí a gente pensa isso, né? É uma responsabilidade muito grande você vir dar aula na sua comunidade, porque você tem que estar ali com a responsabilidade de fazer a favela vencer, sim. A dificuldade que você teve para chegar ali, você tem que tentar fazer com que aqueles meninos não tenham a mesma dificuldade. E tem muitos ainda. Então a favela ainda não venceu. Eu dou aula de história lá em Morada da Barra, região 5 de Terra Vermelha. Lá em Terra Vermelha, região 5 de Vila Velha. Nossa. Eu tenho 2 alunos lá. Nem é perigoso, não. Não, tranquilo. Tem 2 alunos lá, né? Um chamado Jenson e o outro chamado Juan. 2 negros. Você vê a relação no olhar dos meninos. Os meninos se dedicam de uma tal maneira que você fala, eu fiz uma enquete um dia desses, falei assim, o que vocês querem após o 9º ano? Os 2 entrar no IFES. Eu já tenho A maioria já não... Então eu trabalho com eles o ano todo. Eu trabalho com meus alunos, incentivando, né, que eles no final do ano eles têm a possibilidade de fazer uma prova do IFES, que eles já podem fazer no 8º ano, para eles tentarem para o outro ano quebrar o gelo, porque são as portas abertas. E aproveitar que nós temos 21 IFES, né, depois do governo popular do Lula, nós conseguimos no Espírito Santo 21, nós saímos de um, que nós tínhamos escola técnica aqui e tínhamos as escolas agrícolas no interior, que se tornaram IFES, que levaram outros cursos, né? Então nós fomos para 21. Então a possibilidade aumentou. A dificuldade também, porque são muitos. Mas quando aqueles 2 meninos falam para mim que eles têm a vontade de entrar, você já vê o objetivo, você já reforça tanto para ele quanto para os outros. Eu, quando cheguei na escola,
Eu falei assim, olha, no final do trimestre, o meu melhor aluno com a nota maior vai ganhar um livro. Eles foram lá e se esforçaram em ganhar. De 40 pontos que eu dei no trimestre, o Juan tirou 38. O Gênesis tirou 36. Na mesma sala. Eu comprei 2 livros e dei a eles. Nas outras turmas também. E qual foi a média dos outros alunos? Né? 22, 23, 24. Eles né? queriam... Eles vieram também se motivando. 30. Sim. Eu tive um número grande de 30. Então, algo que eu consegui com eles. Cheguei lá o ano passado nós não conseguimos no segundo trimestre. Esse ano nós já conseguimos fazer com eles isso aí. Então esses 2 meninos você vê que são potenciais. E eu sento com os pais deles, eu converso com os pais deles, não vamos deixar perder isso, qualquer dificuldade que tiver, nós temos que superar. Trabalhar com os pais, para que, por quê? Porque a dificuldade que a gente encontra nas nossas comunidades faz com que a gente pare. Eu vou dar um exemplo próprio meu. Eu me formei professor com 17 anos. 13 anos depois você foi... Fui começar a dar aula 13 anos depois. O que eu utilizei enquanto professor era nas minhas atividades na Igreja Católica. Quanto para não perder também tudo ali. Mas eu tinha necessidade de trabalhar. Nós temos na periferia, na favela, nós temos necessidade de trabalhar. Então nós não podemos esperar. É o que eu sempre trabalho com meus alunos. Jean vai lembrar bem aí, ó, que eu sempre falei com eles, nós não temos o direito de perder tempo. Nós não temos. Porque quando você chega aos 16 anos, você já tem que trabalhar. Aos 17, você já tem que estar trabalhando e muitas vezes a menina com o bebê e o cara com o bebê. E dificulta muito mais ainda. Então a favela ela só vai vencer, né? Mas ela tem que continuar. Quando a grande maioria... Quando não for um acaso o Dinho entrar na universidade. Isso aí. Quando não for um acaso. Né? Porque eu lembro quando... O primeiro que eu vi entrar na universidade aqui, um menino chamado Fernando. O pai dele trabalhava nos Correios, né? Manel. E o Fernando entrou, passou na universidade. Ele tinha passado no IFES, passou na universidade. Aí depois veio o Eliseu. Depois foi aumentando. A ralação, quem conhece o Eliseu lá, espelho também. Né, os irmãos do Eliseu, tanto que ralaram para o Eliseu poder conseguir chegar na universidade. E ele o Fernando que você fala é o Fernando do Eliseu? O irmão do Eliseu. Não, o Fernando, outro Fernando, um menino sim. Lá perto da nossa rua da Faesa. Né? Então você vai ver que depois foi aumentando. Hoje você não consegue contar o número de pessoas que tem na universidade aqui. Você tem muitos aqui. Nós temos doutores aqui na nossa região que a gente não conhece. São os meninos novos que vieram com mais possibilidade de estudar. Né? Eu fui o primeiro, eu e minha prima lá de Colatina, os primeiros a entrar na universidade. A Aldréia, lá em Colatina, é advogada, foi vereadora lá em Colatina até uma eleição passada. Coordena a Casa das Mulheres lá na prefeitura, né? E aqui eu, os 2 únicos. Aí depois vem meu primo, lá de Vila Velha, tudo na relação. E a gente tem que ver isso, né? E para a favela vencer, a favela tem que chegar a maioria nas universidades. A maioria bem um profissional de renome, um profissional bem remunerado. Uma referência, né? Referência, porque nós temos muitas pessoas. A nossa região aqui, se você for fazer um levantamento, você tem muitas pessoas bem-sucedidas. Nossa. Nós temos muitas, né? Mas nós precisamos que essas pessoas sejam bem-sucedidas, tanto financeiramente como intelectualmente. Para que a gente possa ter um raciocínio lógico enquanto a política, nós possamos ter um raciocínio lógico, né? Enquanto as decisões são tomadas, e não pelo senso comum. Não ouvir alguém falar que a Terra é plana e realmente achar que a Terra é plana. Lá e pesquisar. Né? Não ouvir uma pessoa falar que o bandido bom é o bandido morto e aceitar aquilo ali naturalmente, porque o bandido que morre ali é o meu sobrinho que é usuário de droga, é o meu tio, é o irmão do fulano. Coisas por trás disso, né? Tem muitas situações. Tem uma história, né? Como dizia o padre Kelvin, um padre que nós tivemos aqui na paróquia, não é um moleque que não está ali porque ele quer, não. É porque muitas vezes a gente não tem como segurar ele em casa, dar outra opção para ele. Então acontece muito isso aí. Então o desenvolvimento humano da nossa região tem que acontecer. A gente tem um desenvolvimento urbano, né? Mas nós não temos ainda aquele desenvolvimento humano. Nós temos que ter esse desenvolvimento humano. Para a favela realmente vencer. Realmente a favela vencer. Beleza. João, você vai voltar, vamos marcar outra data aí, porque
É muita coisa. Ó, quero te À sua agradecer. disposição, né? Obrigado pela. Eu que agradeço, Obrigado cara. por domingo, né? Que a gente sentou ali. Foi domingo. Domingo, ontem. Ontem. E obrigado por hoje também. Domingo você me deu uma força. E o engraçado, Odin, ontem eu até tinha observado. Tem aquela pracinha que nós estávamos sentados ali, em frente à igreja católica. Ali foi uma doação do morador ali para a praça. Ali era o terreno de alguém. Era o terreno de um senhor que deu aquele espaço ali. E ali era Você lembra o nome? Pai, o seu Jurandir. Seu Jurandir. Jurandir. O tio de Raquel ali, Raquel, tia de Tequinho, professor de educação física. Sim. Né? Tivemos satisfação de trabalhar junto, eu e ele. Fiquei muito feliz quando eu estava na escola e Tequinho chegou. Então a gente vê ali que é a favela buscando espaço, Isso aí. crescendo. Então ali era um mundu de terra. Quem derrubou aquele mundu e fez uma primeira quadra de barro ali, fomos nós. Eu, finado Valmir, Cláudio Fernando, Rony, Clemi. Nós derrubamos aquele mundu ali e fizemos um espaçozinho para a gente jogar bola. A gente não tinha um espaço. Tinha. Ali hoje tem uma quadra bonitinha ali. Paulinho Locutor, meu amigo Paulinho Locutor, que mandar um abraço para ele. Paulinho teve aqui Né? também. Paulinho Locutor, meu camarada. Né? A família dele é uma família de história muito grande em São Pedro. Né? Pai dele, seu Jonathan, Dona Maria. Ele contou aqui também, ó. Fantástico. Santos Kézia tá aqui. Jean gosta de treta. Jean falou. A gente tava conversando aqui, Jean mandou a mensagem em cima. A gente tava falando de questão de cargo, Sim. né? De pedir exoneração e tal, por causa de ego e tal. Ele veio aqui e falou de pessoas também que, igual no seu caso, que você pediu exoneração porque você não se sentiu bem com a situação. Ele falou bem aqui que aconteceu essa situação com uma pessoa, né? Daqui da região. Deixa eu ver o que ele falou aqui, ó. Pra eu não inventar, né? Ó, o Marquinhos falou que vai vir aqui, vai trazer o violão, já confirmou. Vamos dar uma data ao vivo aqui pro Marquinhos? Porque o Marquinhos só assim, né? Vamos comprometer o Marquinhos. Só falar, ó. Aqui, ó. Tem o seu. Enfim, Jean falou que aconteceu uma situação desse com uma pessoa aqui do bairro, uma mulher do bairro que trabalhava em gabinete. Eu não vou falar o nome também, porque Jean quer treta. Eu não quero não, Jean. E você tá fazendo história, hein, João? Eu acho que esse é o primeiro podcast do bairro. É mesmo? Acho que é, né? Verdade. Então tamo aí na história, João. Pô. Então tamo aí, ó. Rubinho de São Pedro. Abraço, Rubinho, parceiro. Tempo que eu não vejo Rubinho, hein? Quem mais? Hoje foi uma aula. Valeu, Jean. Obrigado pela sua participação também. Agora, ó, já compartilha essa live aí, a galera que tá na live, já compartilha com os parentes mesmo dentro de casa, né? Que eu vou sortear o açaí. Então, se você compartilhar com seu irmão, com seu primo, o açaí tem grande chance de ir para dentro da sua casa aí, você, pelo menos uma colherinha comer, né? Participar. Pelo menos uma colherinha. Compartilha com seus irmãos, mãe, tio, e daqui 2 minutinhos nós vamos fazer o sorteio. Só vou mandar um alô para essa galera aqui. Fábio Albino, ó, nunca fiquei muito tempo aqui na resenharia, como hoje. Parabéns, João. Obrigado, Fábio. Rapaz, ele sempre tá aqui, só que a pessoa entra, hoje ele ficou aqui, né? Valeu, Fabinho, obrigado. Igor Barbosa tá aqui também, Rodrigo, meu parceiro lá da... Rodrigo Polícia Penal. Eu ia falar agente penitenciário, mas Polícia Penal, meu parceiro Rodrigo. Tiago também, lá do Malucos. Germane Brandão. Abraço pra todo. Pô, galera boa. Lucas Barreto. Cristiano também. Do açaí? Não, esse é o outro Cristiano. O Cristiano do Açaí tá aqui também. Ele fica olhando se eu tô falando o nome dele. Cristiano é meu camarada. Então, o Cristiano é parceiraço. Jean também com mais treta, falando que bateu em cima do vereador e foi exonerada na época. É essa pessoa que ele falou, bateu em cima do vereador. Essa é braba, essa eu quero no meu time, hein? Dinho, ele falou o nome da pessoa aqui, ó. Aconteceu com... Depois eu vou te falar aqui no fora do ar, porque eu não sei qual foi a circunstância, então não vou mas quando pensa diferente, tem que falar sair mesmo, ou ele manda embora ou sai, porque não tem como se pensar diferente quando estiver junto ali, ou tentar convencer a pessoa de que as ações dela podem estar erradas. Mas o assessor ele tá ali para isso mesmo. Pra fazer isso aí. Né? Eu sou seu assessor, você é o vereador, você é o deputado, eu sou seu assessor. João, pô, daquele jeito ele acha que vai ficar legal, não tem, vamos mudar. Às vezes, e a pessoa fica, o assessor, às vezes, a maioria das vezes fica com medo de perder o cargo e fica com medo de chegar e falar. Não era para ele ter medo, era para ele chegar e falar e a parte que está sendo assessorada era para brigado, eu ia fazer desculpa a palavra, eu ia fazer uma merda ali
Pô, você me abriu o olho, obrigado. A lógica seria essa. A lógica seria essa. Mas enfim, gente, vamos fazer o sorteio. Vou pedir pra não falar que é falcatrua, que tem gambiarra. Gusta tá aqui. Ô Di, Aí eu vou pedir você pra sortear. tá, deixa eu só fazer uma lembrança. Sempre que eu cheguei em casa ontem, falei com minha esposa sobre os cowboys. Muita gente vai lembrar dos cowboys, quadrilha cowboys aí. Falei, Claudete, cowboys fundaram na década de 90 ali, ela no final da década início da década de 90, meado ali. E os gaúchos? Nossa, era uma briga muito grande, porque eram duas quadrilhas que nós tínhamos aqui, dança de quadrilha, que disputavam entre si. Era tipo lá no... Muito tinha legal. o boi caprichoso garantido, era tipo Sim, aquilo. os dois eram muito bons. Tipo aquela guerra. Carlinhos de lá, Claudete dos cowboys, era uma coisa muito sadia. Então, a cultura nossa que tem que voltar. Vamos fazer um outro aqui, João, falando só dessa... Só de manifestação cultural e eventos aqui na comunidade. Vamos ficar Até pra gente lembrar algumas coisas que já tiveram aqui e também tentar estimular as lideranças a resgatar isso de sim, volta. estou à disposição. Trazer de volta. Então, ó, tá combinado. Vamos fazer um outro programa aqui. E agora eu quero que você faça assim, ó. Gente, olha as regras do sorteio, hein? Pra depois não falar, hein, João. O João que vai girar aqui, vai colocar o dedo onde parar. É um açaí de 300 lá do Cristiano. Vou fazer 2 açaí hoje. Fazer 2. Vou quebrar com o Cristiano. 2 açaí. E é 15 um açaí, tá, né? Um açaí de 300 é 3 reais. Não, é 15 conto. Bom e é bom. Dá um prejuízo no Cristiano hoje. Então, o João Bispo vai rodar aqui, ele mesmo vai parar. Onde parar, a pessoa vai ter 30 segundos para dar o ok aqui, ó. Tô aqui na live, gente. Obrigado, tô aqui, ganhei. Aí eu vou entrar em contato depois pelo Insta, tá? Ganhou. Não se manifestou? Vou fazer o sorteio de novo, tá? Eu só vou fazer o sorteio 2 vezes também. Se eu fizer 3 vezes, 3 pessoas que não tá aqui ganhar, a gente leva para casa. Eu mando o Cristiano entregar um na sua casa e um na minha. Entendeu? Vamos aproveitar, hein? Eu falo assim, ó, Cristiano, fiz o sorteio lá, a galera que ganhou não tava, então entrega um lá no bispo lá e um lá em casa. Então fechou. Deixa eu ver como é que tá aqui a galera. Tá, vou rodar aqui, eu vou ir no começo para não ser injusto. Vou ir no começo e depois eu vou descer. Rapaz, é muita gente, cara. Eu vou descer aqui, ó, vai. Deixa eu ver. Calma aí. Aí, pode parar o dedo aí. Aí, Aonde que foi? aqui, o de baixo. Quem foi? Esse aqui, ó. Como é que é o nome dela? Silmária Souza. Silmária Souza tem que estar seguindo o Resenharia. Silmária Souza tem que estar seguindo o Resenharia. Se ela não estiver seguindo, ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir seguir agora. Sim. Tá? Aconteceu essa situação. O cara falou, pô, eu ganhei, mas eu não estou conseguindo seguir. Já era para estar seguindo antes do ao vivo, entendeu? Então, ó, se não estiver seguindo o Resenharia, não vai valer, hein? Silmária Souza. Se estiver seguindo, beleza. Eu vou identificar daqui a pouco aqui. Então, enquanto a gente faz essa averiguação, vamos fazer o outro sorteio de outra açaí de 300 lá do Cristiano, tá? E quem ganhar eu vou entrar, ó, o Domar já tá aqui de novo. Domar tá aqui. Ô menina, hein? Ô menina, hein? Maria Luiz Inácio também tá aqui. Deixa eu ver aqui. Opa. Pera aí, deixa eu limpar meu dedinho aqui. Deixa eu apagar esse negócio que eu coloquei aqui. E vamos que vamos. Cadê? Vai. De novo. Tira aí. Ó, esse... Ah, não acredito. Olha aí. Quem? Foi ele. Domar? Ah, tá de brincadeira, hein, Domar? Tá de brincadeira, hein? Domar Luiz, hein? Pelo amor, eu só não sei se o Cristiano me entrega aí. Ele tá lá em outro planeta, Lá em Resistência. Em outra cidade, né? Tá em outra cidade, outro país, como se diz. Tá em outro país, Resistência. Ó, a Silmária tá aqui e o Domar tá aqui. Domar eu sei que ele segue o Resenharia. A Silmária eu não sei. Então, enfim, foram esses dois aí. Eu vou olhar, a gente vai acabar o programa e tal, eu vou olhar. Se a Silmária só tiver a solicitação de seguir aqui, não vai valer. Só no próximo programa, né? No próximo podcast, que será na quarta-feira, aí a Silmária pode participar de novo. Mas se ela já estiver seguindo, não tiver solicitação aqui
no meu feed aqui, beleza, o açaí já é da Silmara, beleza? Mas eu vou estar esclarecendo no próximo programa, falando, ó, aconteceu a situação, fulano ganhou e não estava seguindo, tá? Mas, ó, agradeço a todos aí, obrigado pela audiência até agora, bastante gente participando aqui, né? Eu falei que hoje a galera ia comparecer, e essa entrevista ela vai ficar no feed aqui do Resenharia Podcast, e amanhã, no máximo depois da manhã, vai estar no nosso canal no YouTube também. Resenharia Podcast, você pode colocar lá Resenharia Podcast, Resenharia Canal. Você colocou Resenharia, vai aparecer a gente lá, beleza? Estamos com quase 30k no YouTube, então segue aqui no Instagram. Se inscreve lá que tem muita coisa boa. Tem os podcasts, mas tem outras coisas boas também. Tem muita coisa ruim também, mas aí você faz aquela peneirada, faz o filtro. Ah, eu gosto disso, eu não gosto disso, eu gosto de tutorial, eu gosto de podcast. Então, lá tem para todo gosto. Então, obrigado pela audiência de vocês até agora. E obrigado, João Bispo, de novo, né? E vamos marcar outra data para estar falando das manifestações culturais e eventos da nossa região. Show, beleza? Obrigadão, pessoal. Fechou. Noite, então, ó, boa noite e até o próximo. Obrigado aos meus parceiros aí também, ó, de coração. Semana que vem eu tô mandando o número do Pix para vocês aí. Obrigado, gente.